sou a Vitória. Oi, eu sou o Joe. Eu sou enfermeira, uma completa apaixonada por livros. Eu sou advogado, diferente da Vitória, eu não sou apaixonado por livro. Mas eu amo o conhecimento e é por isso que eu estudo. E pensando nisso, nós desenvolvemos então esse podcast para falar sobre autodesenvolvimento e livros que estejam relacionados com esse assunto. Então, marca a página. No livro de hoje, temos Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, que ele traz soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Um pouco desafiador, foi isso que nos atraiu, além da pessoa do Tiago Brunet ser uma pessoa que a gente acompanha bastante, então a gente teve ali a tentação de ler o livro dele. E quem é o Tiago Brunet, para você que, caso não conheça ele? Ele é CEO do Instituto Destiny, ele também é mentor pelo Centro de Inteligência e Desenvolvimento, então tudo a ver com o nosso podcast. Além disso, ele é pastor, teólogo, ele é mestre em coaching pela Florida Christian University, se eu não estou enganada, e também é pai de 4 crianças, marido da Janine. Esse final eu deixei porque ele sempre fala isso em todos os lugares que ele se apresenta, então, respeitando aí a vontade dele, eu apresentei da maneira como ele mesmo faz. Então, bora marcar umas páginas. Pastor? Falei que ele é pastor. Teólogo e pastor. Então, a introdução, na verdade nem capítulo 1, mas a gente já pode trazer como capítulo 1, né? Com certeza. Ele traz uma introdução diferenciando o mundo ideal do mundo real no livro. E aí ele apresenta que, no caso das pessoas, criar expectativa pode afundar num poço de decepção. Porque as pessoas, elas meio que esperam, mesmo que inconscientemente, ele não falou dessa forma, mas eu interpretei assim, né? As pessoas esperam, mesmo que inconscientemente, que o mundo seja o mundo ideal. Então ela espera que ela vá ter uma atitude e a reação do próximo será perfeita. Uhum. Mas o mundo real não é assim, né? Sim, e ainda mais quando a gente... E foi muito legal ele apresentar o livro dessa maneira, porque quando a gente vai falar de relação com pessoas, ainda mais no contexto bíblico, que ele vai usar fundamentos bíblicos, a gente espera que o quê? Trate bem o seu irmão, dessa forma, trate o outro como você gostaria de ser tratado, e ele já começa falando, vamos lá, aqui a gente vai falar de mundo real. Claro que no mundo ideal a gente espera esse amor fraterno com todos os irmãos, mas na vida real não é bem assim. Então ele te apresenta estratégias. Então foi bem legal ele fazer esse alinhamento de expectativas logo na introdução. Sim, e durante o livro ele sempre fala, no mundo ideal as pessoas seriam X, Y, Z, Sim. Mas no mundo real não são. E pra você que está assistindo, fala assim, eles vão falar de Bíblia, que saco. Não pode ficar tranquilo que a gente não vai falar de Bíblia. A gente vai falar sobre ensinamentos que o pastor Tiago extraiu da Bíblia. Mas ele fala de uma forma bem coloquial, assim. Ele não trata Bíblia daquela forma teológica. Versículo tal. Apesar de ser teológico, Sim. Ele não tá com aquela fala teológica, falando do hebraico, do aramaico e do grego. Ele traz de uma forma bem cotidiana, né? Sim, é algo que é muito interessante do Tiago, não tá no livro, mas que a gente acompanha o canal dele, o Instagram, é que algo... Até o Primo Rico, não sei se vocês conhecem, o Tiago Nigro, ele... A gente falou dele no último vídeo. Sim, ele é cristão. Inclusive, o último vídeo a gente falou sobre o Me Me Poupe, Poupe. né? E se você não assistiu, vou deixar aqui no card, acho que ele fica nessa ponta aqui, ó, do vídeo. Aí você clica ali que vai aparecer pra você, Me Poupe. Aí você pode assistir também. Por favor. E o Tiago Nigro, ele se batizou, hoje ele é cristão. Só que o Tiago Brunet, ele fala que ele não ficava pregando, sabe? Pregando no sentido de vamos estudar a Bíblia. Não, ele pregava nas ações dele, na forma como ele lidava com as pessoas. E quando o Tiago Nigro fazia algo, ele falava, olha, isso aqui tá na Bíblia, isso que você fez é um princípio bíblico. E ele começou a perceber que as pessoas de sucesso, todos tinham princípios muito relacionados com aqueles que estavam na Bíblia. Então, ele fez a mesma coisa no livro. Ele não fica batendo na tecla de a gente tem que falar de Deus, a gente tem que falar da Bíblia, tem que contar. Ele até cita histórias, mas em nenhum momento ele pega muito pesado nisso, Ele traz princípios e ações cotidianas que, coincidentemente, estão na Bíblia. Coincidentemente ou, obviamente, estão lá na Bíblia. Enfim. E aí ele faz um paralelo, voltando pro livro. O mundo ideal, as pessoas amam umas às outras, ninguém julga ninguém para não ser julgado, A família, no mundo ideal, é a que mais preserva os familiares.
E no mundo real não é bem assim, né? Sim. No mundo real, as coisas são diferentes, familiares fofocam entre si, então quando um membro da família sai, os outros começam a fofocar sobre ele, os amigos traem uns aos outros, e quem deveria te amar simplesmente te abandona, que às vezes é abandono paterno, abandono materno, enfim. E é muito dolorido para uma criança, né? Sim, sim. E, bom, é aquilo que a gente disse, né? No mundo ideal, tudo isso seria muito esperado. Seria esperado que a família fosse o nosso conforto. E no mundo real, muitas vezes não é assim. E aí ele inicia, então, com como a gente vai lidar com esse mundo real. Quais estratégias pra gente lidar. E na capa ele deixa muito claro, com todos os tipos de pessoas. Então, vamos ver quais são as estratégias que ele traz pra gente. Aí uma coisa que é muito legal, que me deu ainda mais juízo de valor ao livro do Tiago, é que o próprio Augusto Cury, que é um cara que fala muito de inteligência emocional, que ficou muito famoso por falar sobre isso, tá no livro, né? Na parte de trás tem uma expressão do próprio Augusto Cury sobre o livro. E aí ele fala assim, quem não é especialista em pessoas não é capaz de escrever os capítulos mais nobres da sua história ao passar pelos momentos mais difíceis da vida. Quem não é especialista em pessoas não entende que cada ser humano é único e irrepetível. Esse livro ajuda a humanidade a formar mentes mais brilhantes, altruístas e solidárias. Parabéns, Thiago Brunet, pela contribuição à sociedade brasileira. Fala as palavras do Augusto Cury. Eu gosto muito do Augusto Cury, é alguém que a gente quer trazer o livro dele aqui, porque ele escreve muito bem, a gente só vai adiar um pouquinho, porque todo o livro do Augusto Cury que eu leio, eu falo, eu preciso ler pelo menos umas 2 vezes para eu saber se eu entendi mesmo o livro, porque tem muito ensinamento. Então, por esse fato, né, e por Augusto Cury ter falado do livro do Thiago Brunet, eu falei, bom, esse livro deve ter muito valor, né, tem muita coisa para agregar, vamos entender isso aí. Aí ele, para finalizar mesmo essa parte do mundo ideal, ele fala assim, o presidente da Coca-Cola estudou muito para ser o CEO da multinacional, mas ele não foi o CEO da multinacional pelo conhecimento que ele tem. Ele foi CEO da multinacional da Coca-Cola por conta do relacionamento com as pessoas que ao redor dele que colocaram ele naquela posição. Com toda certeza. Não, isso não tira o mérito, né, dos estudos e do conhecimento. De nada adianta você ter muitos relacionamentos se você não tem ali a técnica, né, a hard skill. Mas as soft skills, que são essa parte aí de relacionamento em pessoa, de inteligência emocional, conta muito, principalmente quando a gente fala de um ambiente corporativo, de vida, né? Que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uma pessoa que a gente pode pensar que nem tá reparando na gente é aquela que ali na frente vai te colocar numa posição melhor, vai te indicar para alguém, falo por experiência própria, assim, onde eu estou hoje, né? Claro que eu passei numa prova, no caso da residência, mas antes, não sei se eu já falei isso aqui, não, nenhum outro episódio, eu sou enfermeira, residente do Hospital das Clínicas, e antes disso eu trabalhava na indústria farmacêutica. Todas as empresas que eu passei dentro da indústria foi alguém que me indicou para estar ali. Então é extremamente importante essa parte relacional. E para estar ali, para continuar ali também. Isso. E aí no capítulo 1 ele diferencia 3 esferas de amizade, né? Uma colocação que a gente até concordou com isso é que talvez por a gente já acompanhar ele, a gente já matou tudo no começo do livro. Então, porque quando ele trata da esfera da amizade, ele meio que já falou isso, não de forma específica, mas ele fala sobre isso nos vídeos dele no YouTube, enfim. Então, o livro inteiro ele sempre retoma os mesmos assuntos. Os 3 primeiros capítulos, eles me marcaram bastante, assim, em questão de, pra mim, né, fugir um pouco a regra. Achei bastante interessante que eu não senti, pelo menos nos 3 primeiros, que o Thiago entregou o livro dele no YouTube, porque tem gente que assim, né, você vai ler o livro, mas muita coisa já tá nos canais. E aí você fala, pô, ele entregou o livro, né? Você não precisa comprar o livro, porque muita coisa tem nas redes sociais. Mas o Thiago Brunet, pelo menos esses 3 primeiros capítulos, ele entrega muito, né? Em questão de conteúdo mesmo e estratégias. Mas uma coisa que a gente falou em relação ao livro completo é que a gente achou o livro bastante repetitivo no sentido de ideias. Tudo podia estar condensado em um mesmo capítulo, algumas ideias, mas é jogado ao longo do livro. A gente sentiu isso durante a leitura, tá, gente? Fica aí, realmente esse podcast é pra gente trazer as nossas visões sobre livros. Se você leu diferente, você pode comentar aí. Não entendi assim, deixa nos comentários. Por favor. Pra gente criar realmente uma comunidade aí de leitores.
mas conforme a gente vai ler, a gente fala, putz, mas se foi falado no capítulo anterior, putz, mas que repetitivo. Isso eu pensei. Aí eu não falei nada com o Joe, afinal a gente ia discutir aqui. Aí ele leu, e aí ele acabou comentando, né? Tipo, nossa, mas é bastante repetitivo, né? E realmente, acho que faltou essa organização no sentido de condensar as mesmas informações em determinados capítulos. Falei sobre isso aqui? Posso até voltar a repetir, mas só falando assim, como dito lá no começo, e não discorrer de novo sobre aquilo. Mas talvez ele tenha feito isso propositalmente também, com o objetivo de que você Exato. sempre retome a ideia, se lembre, né? E só lembrando o pessoal aí que nós estamos nas principais plataformas, né? Sim, sim. E também nós temos algo inovador. Pra gente é inovador e eu adoro fazer isso, que são playlists. A gente tem uma playlist para cada livro. A gente acabou esquecendo de falar isso nos podcasts anteriores, até porque era uma ideia que a gente estava amadurecendo. Mas eu amo ler livro escutando música. E eu sempre vou pro trabalho ouvindo uma música e lendo um livro. Assim, se eu chegar no trabalho sem ter lido meu livro e ouvido minha música, eu vou provavelmente estar de mau humor. Então, eu criei a playlist. A playlist tem músicas que eu escolho, que o Joe escolhe. Então, é uma playlist eclética. Talvez você fale, nada a ver essas músicas para ler o livro, mas para mim faz todo sentido. Então, se você gostar, escuta lá, né? Tá no Spotify a playlist. Verdade, esqueci de falar, tá lá no Spotify. Qual que é? Marca a página. Ah, não, o nosso Spotify é o marca-página podcast, mas a playlist é o nome do livro. Então, eu penso assim, playlist para ler as 5 linguagens do amor, playlist para ler Me Poupe, e agora, playlist para ler Especialista em Pessoas. Vale a pena, são músicas bem legais. Se você não gostar da playlist como um todo para ler o livro, talvez você goste das músicas, porque toda música tem muito a ver com o livro. E constantemente eu estarei atualizando. Por quê? Porque eu sou do tipo de pessoa que tá assim, aí toca uma música no rádio e eu juro que eu sou assim. Nossa, essa trilha sonora essa música seria uma ótima trilha sonora pro livro tal. E eu já era assim com os livros de romance que eu lia. Então, por que não trazer para os livros de autodesenvolvimento? Porque isso melhora muito a experiência. Muitos livros eu não choraria se a música não estivesse tocando ali e aí casou certinho com o momento do livro. Faz toda a diferença, gente. Eu aconselho. Mas Vamos voltando. E todas as principais plataformas que você quiser nos encontrar, marca a página podcast. Não tem tá? segredo. E aí a logo é a logo que tá aqui no YouTube, que tá no Spotify, não sei onde você tá assistindo, mas é a mesma logo em todos os lugares, tá? Bora. Vamos lá. Ele fala sobre as 3 esferas da amizade e diferencia 3 tipos de amizade, né? São os estratégicos, os necessários e os íntimos. Certo. Aí ele fala, celebre quando quem entra na sua vida e não reclame de quem dela saiu. Sim. Sim, ó, aí ele falou isso, me lembrou o quê? Da música do Maroon 5 que eu coloquei na playlist Memories, porque fala justamente isso. Vamos brindar as pessoas que entraram na nossa vida, mas vamos brindar também aquelas que por algum motivo não puderam ficar. E por que isso é positivo? Porque aquelas que saíram, com certeza deixaram ensinamentos. E se saíram, algum motivo tinha, que também é positivo. As que ficaram, que ótimo que ficaram, porque eu ainda tenho muito a aprender com elas. Então, eu achei muito legal isso que ele fala e a música também, que eu gosto bastante. Aí ele comenta que os seres humanos são imprevisíveis, então você nunca sabe de onde vem a facada nas costas, né? Sim. Jesus, que é o exemplo que ele coloca aqui, Jesus Cristo, que é um ser humano que nunca errou com ninguém, e ele ficou cerca de 3 anos treinando 12 amigos, dos 12 discípulos dele. Ele foi traído por um deles, sem dó nem piedade. E o outro amigo dele, que era um discípulo, e estava na seara dos íntimos, o negou, né? Quando perguntaram se ele conhecia Jesus, ele falou, não conheço Jesus, por 3 vezes. E uma coisa legal também que ele faz é que ele mostra, né, como Jesus também, dentro dos amigos de Jesus, tinham os amigos necessários, estratégicos e os íntimos. E é aquilo que a gente volta, né? O que é um mundo ideal, o que é um mundo real? No mundo ideal, os amigos de Jesus não deveriam estar, né, assim, de ponta firme com Jesus mesmo, e não é isso que a gente vê. E aí, uma coisa que foi no livro do... Qual que é o nome dele, o amigo do Tiago Nigro? O que é nadador? Joel. O Joel, nossa, como é que palhaçada, esqueci o nome dele. O Joel, ele fala, a culpa pode até não ser sua, mas a responsabilidade será. Então, apesar dos amigos de Jesus terem errado com ele, apesar dos seus amigos errarem com você, a responsabilidade de como você vai agir
perante a essa situação é sua. Então é que ele traz, né? O maior especialista em pessoas, que é Jesus. Ele mostra como é que ele reagiu e como é que ele divide também os amigos dele. Porque é importante reconhecer isso. Eu pelo menos entendi isso no livro. Isso não me tornaria uma pessoa fria e calculista. Eu tenho um amigo estratégico. Eu tenho um amigo... Esse aqui é íntimo, esse aqui é estratégico, esse aqui é necessário. Parece ruim, mas aí voltamos. Mundo real, né? Se a gente não fizer bem essa divisão, e não digo também de fazer uma divisão muito enrijecida, né? Tipo, não posso mudar. Mas estabelecer e começar a entender certas relações que você tem, ou até mesmo como as pessoas estão te colocando ali na vida dela. Será que você é um amigo necessário para aquela pessoa? Será que você é um amigo íntimo? Para a gente também poder dar algo em troca de acordo com os momentos que a gente está na vida de cada pessoa. Isso. E aí ele fala que qualquer relacionamento, ele pode causar dor. Mas o relacionamento só vai causar dor e só poderá te trair alguém que é seu íntimo, que você contou os segredos. E que um dia houve confiança, né? Senão não seria traição. Sim, não seria o máximo uma decepção. Sim. É isso mesmo que ele fala, no máximo decepção. Só que, se você contou um segredo para algum amigo que você julgou íntimo, né, depois ele foi lá e te traiu, contou para alguém esse segredo, você que errou. Uhum. É que você falou da responsabilidade. Você que entendeu que ele era íntimo, quando na verdade ele não era. Uhum. Né? E aí a importância também de a gente fazer essa análise de não apenas quem na nossa vida está em cada degrau de relação, mas onde eu estou nos degraus de relações que eu tenho com os outros. Isso. Agora vamos explicar. O que é um amigo estratégico? Eu adoro. O amigo estratégico, basicamente, toda amizade, toda relação, menos as familiares, se iniciam por uma estratégia, ainda que inconscientemente. Então, hoje eu estou com o John, mas quando eu o conheci, eu não sabia todos os atributos dele, né? Ou todas as falhas. E mesmo assim eu continuei com ele. Por quê? Bom, porque na época eu achei estratégico. Alguma coisa eu achei estratégico. Quando você conheceu tal pessoa, você falou, não, aquela pessoa é inteligente. Aí você a conheceu melhor e viu que além da inteligência, ela era legal, ela era engraçada, ela tinha valores, ela era uma pessoa família, assim como você. E aí esses atributos tiraram ela de uma posição estratégica e te levou para um ramo mais íntimo. Entretanto, tudo iniciou com uma estratégia. Então, aquele amigo do trabalho, por que você chegou perto dele? Às vezes estava sozinho e falou, aquela pessoa é mais comunicativa, preciso me comunicar mais. Aí você se aproximou daquela pessoa. Então, toda relação se inicia com estratégia. A questão é, algumas vão permanecer nesse campo. Muitas vezes no ambiente de trabalho, esse campo estratégico, ele predomina, né? Dificilmente você tem alguém, às vezes acontece, né? Você de calhar e agradeça por isso de um amigo do trabalho se tornar um amigo íntimo. Mas no ambiente de trabalho você tem muito amigos estratégicos, que é aquilo até que ele falou lá do CEO da Coca-Cola. Provavelmente ele tinha muitos amigos estratégicos ali na Coca-Cola, soube lidar com essas relações estrategicamente, né? E estrategicamente não é sinônimo de passar a perna, né? Porque a gente ainda tem uma visão daquela pessoa que é estrategista como algo negativo. Não, uma pessoa inteligente. Ela sabe aonde pisar, o momento de falar, o momento de não falar, o momento de convidar, às vezes, para um almoço, para conhecer melhor a pessoa, mas manter naquele ambiente, porque aquela pessoa pode te levar a algum lugar melhor. Aqui, por exemplo, ele fala que Jesus tinha cerca de 500 seguidores, que seriam esses amigos estratégicos, tá? Existem teólogos que vão divergir nessa conclusão aqui de seguidores de Jesus, né? Talvez ele esteja falando de seguidores fixos, né? Que iam com Jesus para qualquer lugar. Uhum. Talvez sejam esses 500, mas aí ele sabe mais teologia que eu. Mas enfim, e aí ele fala que estrategicamente aqueles seguidores eram bons para Jesus, por quê? Eles viram Jesus subir aos céus e eles propagaram ali. Jesus subiu aos céus, Jesus fez milagres. Uhum. Então eles eram estratégicos no sentido de divulgar. Levar a mensagem. Uhum. Aí vem o amigo necessário, que é... O amigo necessário é aquele que vai encher sua festa. Eu achei muito legal essa analogia que ele fez. Amigos necessários são aqueles que você até vai conversar sobre coisas da sua vida, mas quando alguma coisa acontecer com você, que você estiver mal, você provavelmente não vai para seu amigo necessário. Você vai para uma pessoa íntima. O necessário é aquele que vai estar no seu churrasco, vai estar na sua festa de aniversário, vai comentar suas fotos no Instagram, mas não vai ser aquela pessoa que
pau para toda obra. Pau para toda obra. Quase um trava-língua. Porque aquela pessoa ela é necessária. Ela é aquela lá para fazer volume, para você sentir que você tem um círculo de amizade. Afinal, nós humanos precisamos viver em grupo, precisamos viver em sociedade. Então, esses amigos necessários são ótimos, eles são de fato necessários. E você tem dentro dos necessários tem os nichos, né? Aquele amigo necessário que você pode falar, por exemplo, de finanças, e isso não deixa de ser, por exemplo, estratégico, né? Aquele amigo necessário que você vai falar de comida, aquele outro necessário que, sei lá, você vai trazendo nichos dentro desse público. Então, eu interpretei, por exemplo, necessário, que não necessariamente todas as amizades, que eles podem evoluir ou regredir, né? Na minha concepção. Então, o estratégico, ele pode tornar necessário, então você chama ele para comer uma pizza no sábado à noite, e aí você começa a conversar, vocês descobrem que você tem mais pontos de convergência, né? Do que divergência, então ele vai com certeza te ajudar a ser indicado por um cara na sua empresa, te ajudar com, sei lá, chamar ele para ser sócio de alguma coisa, não sei, depende do dia a dia de cada um. Mas, quando ele se torna um necessário, você vê que vocês concordam em muitos assuntos e é uma conversa sem nada em troca. É tipo uma conversa de amigos ali, ele pode se tornar um amigo necessário. Aí, partindo do necessário, nós vamos para os amigos íntimos, que são? São aquelas pessoas, como a gente disse, que de fato você conta com elas para o que der e vier. Geralmente o amigo íntimo não é esperado, pelo menos que você tenha muitos amigos íntimos, né? Se não sinto lhe informar, você tem muitos amigos necessários. Íntimos, não sei ao certo. Que são aqueles que de fato estarão com você e que quando uma situação for ruim, você vai pegar o celular, você vai ligar, você vai mandar mensagem, porque você precisa falar com aquela pessoa que vai te deixar melhor, né? Te deixar mais calmo naquele momento. Esse é aquele seu amigo íntimo, que você vai contar as coisas, você sabe que você pode contar. E é nessa gama aqui que corre um grande risco da decepção, né? Nesse momento que os amigos íntimos são aqueles que mais podem te decepcionar, justamente porque é aqueles que você mais confia, que você mais dá crédito. Isso. Então ele comenta aqui, Judas traiu Jesus, e ele estava na esfera dos amigos necessários. Entre os 12 discípulos, os 12 eram necessários. E aí Pedro negou Jesus, e ele estava na esfera dos amigos íntimos, entre aqueles 3 mais próximos. Né? Então, dentre os necessários, ele tinha os íntimos dele também. Sim. E aí, inclusive, o próprio Thiago Brunelli falou no podcast que ele tem amigos íntimos que ele nem sai com os amigos sempre. Mas às vezes ele liga e fala assim, cara, eu tô com um problema assim com a minha esposa, eu preciso resolver. O cara, ou tipo, a minha empresa aconteceu isso, você consegue me ajudar? E ele ajuda. E é uma coisa que, não sei vocês, mas comigo é muito comum. Eu já tive muitos amigos, principalmente na época da escola, e geralmente com a minha melhor amiga eu não tinha quase nenhuma foto. Mas com as outras amigas que não eram tão amigas assim, que não eram tão íntimas, eu tinha várias. Aí chega aniversário assim, caramba, não tenho foto nenhuma pra postar. Por quê? Porque aquela pessoa é tão íntima a você que você nem pensa em ficar postando. Não, você torna-se prazeroso estar com aquela pessoa, né? Então você esquece de filmar, de tirar foto, você realmente vive o momento com aquela pessoa. E olha o interessante que ele coloca aqui, o Nazareno já esperava ser traído. Né? Então Jesus já esperava ser traído por Judas. Porque Jesus sabia muito bem diferenciar o que era estratégico do íntimo. Então, ele já sabia também que Jesus é Deus, sabia de Pedro, né? Mas, pode falar. E talvez para Jesus, né, aquilo que eu falei, você saber identificar em que fase da vida da pessoa você tá. Jesus já tivesse identificado que para Judas, Jesus era um amigo estratégico e não íntimo. Só que é interessante que, aí eu não sei se ele passou essa mensagem não de forma explícita, eu que trouxe assim, que suguei, né? Que Jesus, na minha concepção, na concepção dele também, é Deus. E Deus não precisa de ninguém para entregar a mensagem dele. Só que aqui eu vejo Jesus dando um exemplo de que até ele usou pessoas, no sentido bom da palavra de usar. Precisou, né? Enquanto homem aqui na Terra. Isso. E ele deu um exemplo. Então, se eu, que sou Jesus, fiz, por que você não faz também? Não usa pessoas, precisa também de pessoas, né? E aí a gente consegue, não é minha área, na área de saúde é a sua, mas a gente consegue analisar que as pessoas que não têm um convívio, elas são mais doentes mentalmente, né? É o dilema do porco-espinho, né? A gente precisa estar, os porcos-espinhos, quando eles estão com frio, eles precisam se juntar para se aquecer.
Só que se eles ficam muito próximos, eles podem se machucar por conta dos espinhos, mas se eles se afastam demais, eles podem morrer de frio. O ser humano é a mesma coisa. Se aproxima demais por muito tempo, a gente se machuca. Agora, se afasta demais, a gente morre. A gente precisa. Aí eu trago o Joel de novo, que inclusive é o nosso próximo episódio. Pessoas precisam de pessoas, né? O tempo É o nome da inteiro. empresa dele, né? Aham. E aí ele conta que... Ele fala mais na frente disso, né? Que Jesus já sabia que Judas era ladrão. Que Judas era corrupto. Porque Judas pegava parte do dinheiro da oferta. Inclusive, é estranho porque se Jesus sabia disso, por que Judas, que era o cara que ficava em contato com o dinheiro de doações que eles recebiam, né? Porque Jesus não está preocupado com o pecado que você tem. Ele está preocupado em te salvar. Ele falou assim, o problema do Judas é esse, eu vou deixar ele lá porque eu sei que ele pode se arrepender ali. Né? E aí a gente tem, depois Judas, depois de trair Jesus, entrou num remorso enorme e se matou. E aí não cabe a ninguém falar Judas está salvo ou está perdido, né? E aí nem vale também entrar nesse mérito, Exato. é só uma questão também de ter uma inteligência emocional, porque eu acho, pelo menos, é muito mais cômodo, muitas vezes, quando a gente é o traído, mas e quando a gente é o traidor? O que a gente vai fazer com essa relação, né? A gente vai lá, a gente vai pedir perdão e, de fato, tentar reconquistar essa pessoa, ou o grau de traição foi tão acima que a gente precisa entender que agora a gente vai se afastar, e aí, mais uma vez, comemorar, né? E saber, não comemorar, mas assim, saber entender que aquele momento já não é mais para aquela relação, né? Entender que bom que acabou, né? Apesar do erro ter sido seu, eu errei, espero que a pessoa me perdoe, mas é daqui pra frente, né? Agora é continuar. E aí ele fala muito, o Judas, ele não soube lidar com toda aquela situação, ele não teve a inteligência emocional para lidar com aquela situação. E a gente muitas vezes não tem, né? Quando os outros fazem com a gente, é um pouco mais fácil, porque a gente é um injustiçado, e ai meu Deus, que dó. Mas e quando a gente faz? Quando a gente erra? E a gente erra sem nem perceber, às vezes. Exato. E aí a gente volta lá pra comunicação, e 5 linguagens do amor, se você ainda não assistiu. E aí trazendo pro íntimo, né? Que é aquele amigo que você realmente conta o segredo, que você liga para pedir conselho, né? Esse é o íntimo. Então, tipo, no meu caso eu tenho um amigo íntimo, 2 no máximo, né? Eu consigo pensar em 3 pessoas, mas íntimo, que eu converso com todo é só um. Né? E falando em amigo íntimo, muitas vezes a família não é um amigo íntimo, né? Sim. Eu tenho a sorte de ter dentro da minha família os meus amigos íntimos, mas nem sempre é assim. Muitas vezes os seus amigos íntimos estarão fora da sua família e aí às vezes e aí sua família é aquele necessário, ou às vezes o estratégico é aquele que você nem quer que seja amigo, né? Aquela pessoa que é só familiar mesmo. É verdade. E é muito legal a gente pensar nisso, que a pessoa pensa, nossa, pai e mãe. Não, nem sempre, na verdade, o pai e a mãe é o amigo íntimo. Eu tenho a sorte, eu falo sorte, porque nem sempre é assim, de ter como amigo íntimo meu pai e minha mãe, né? Assim, primeiraço, tudo que eu vou fazer, toda nova mudança que acontece na minha vida, eu preciso ligar pelo menos pro meu pai, pra minha mãe, pro Joe e pra minha amiga Rafa. E a minha irmã, ela é minha amiga íntima, que ela ainda é muito nova pra me ajudar a tomar decisões. Mas assim, na palma de uma mão, né? É muito, muito rápido, geralmente, você falar dos seus amigos íntimos. Enfim. Ele conta uma história aqui de 2 amigos íntimos. Já conheço a história que meu pai é pastor também. Ele ele, se eu não me engano, numa pregação dele, ele já contou essa história aqui. 2 amigos foram viajar. E aí, no meio eles foram viajar para o deserto. Pelo deserto. E aí, no meio da viagem, eles se estranharam e um amigo bateu no outro. Deu uma agressão no rosto. Aí o cara foi e escreveu na areia: hoje, o meu melhor amigo me bateu no rosto. E aí passou o tempo, os 2 entraram na água para tomar um banho da vitória, porque eles conseguiam concluir a jornada da viagem deles, né? E aí o amigo que havia levado um tapa na cara começou a se afogar. E o que havia agredido arriscou a própria vida, mergulhou na água e salvou ele. Aí ele foi e escreveu na rocha: hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. E aí ele fala: quando um amigo íntimo te ofende, e aí a gente falou lá do primeiro livro, do perdão e a justiça. Do perdão e a justiça. Quando um amigo íntimo te ofende, aí você pode perdoar ou a justiça, entre aspas, se vingar. Só que a justiça verdadeira é só de Deus, não é a vingança, né? Enfim. E aí quando um amigo íntimo te ofende, tem que escrever na areia. E quando um amigo íntimo te ajuda ou te salva, você tem que gravar na pedra, que nunca vai apagar, né? Claro que vale você analisar, né? O qual foi aquele... Aqui é só uma história ilustrativa do tipo...
Se aquela pessoa entrou na sua gama, você analisou e aquela pessoa está de fato na gama de amigos íntimos, muitos atributos ela tem, muita coisa ela já fez pra Sim. você e por você. Então, vale a pena cultivar isso, vale a pena você não levar tão a sério os erros dessa pessoa, porque um dia aquilo a gente volta, né? Um dia pode ser você a errar também. E aí você espera que aquela pessoa... Só que tem que analisar, desculpa te interromper, Não, mas... tem que analisar se aquele cara é amigo íntimo mesmo ou você interpretou que era amigo íntimo e ele não era. Sim, por isso que eu falei, partindo do princípio, né, que você analisou e aquela pessoa está na sua esfera íntima, vale a pena você cultivar e nem sempre levar tudo tão a sério. E é uma coisa que o Thiago Brunet ele fala também, né? Se você escolher a justiça e não o perdão, talvez você não seja feliz, né? Porque você vai escolher fazer justiça. E justiça nas nossas próprias mãos muitas vezes é falha. A justiça do homem é tão ruim que e Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, quando o profeta Natan chegou para Davi, que ele tinha matado um dos generais dele e ficado com a esposa, né? O profeta Natan chegou para Davi e falou: olha, você está errado. Você tem aqui 3 opções, escolhe qual vai ser a sua punição. E aí Davi falou assim: eu não sou capaz de escolher. Eu quero que Deus escolha a punição, porque Deus, acima de tudo, é misericordioso. Então, quando o homem se coloca na posição de escolher a justiça, só dá problema. Exato. E aí ele começa a detalhar o amigo estratégico, o amigo íntimo, enfim. Aí acho bom a gente não contar tudo do livro, né? Sim, seria bom comprar o livro e ler e ler. vir discutir com a gente. Exato. Então, os amigos estratégicos são aqueles que se aproximam de você por um plano em comum que você tem e que eu posso contribuir com você e você comigo. E isso não é ruim. Não é ruim. Às vezes você fala, a pessoa ela é interesseira, ela se aproximou de mim. Mas peraí, será que você também não pode tornar isso estratégico? Né? Tem aquela pessoa que não tem nada a te oferecer, se aproximou por você, é uma pessoa que nem é legal, né? Não tem nem chance de se tornar um amigo necessário, mas é aquele que quer ficar perto de você por você ser estratégico para ele, mas que ele também pode ser estratégico para você, porque às vezes você está no cargo que para ele é vantajoso, mas ele tem o conhecimento que você não tem. É a hora de trocar figurinha, é aí que tá a parte estratégica. E a colocação que ele coloca. Há pessoas que Deus permite permanecer por tempo certo na nossa vida por uma questão estratégica. E aí ele coloca sobre não insista em tentar retê-las quando o próprio Deus decide retirá-las. Foi o caso de Ló com Abraão e o de Labão com Jacó. Ló era sobrinho de Abraão e Labão era sogro de Jacó. Apesar de serem familiares, eram andaimes, entre aspas, né? Então, ou seja, você usaria aquele andaime para subir, mas já depois Deus retiraria aquela pessoa da sua vida de alguma forma. Não é você que vai dar, não quero mais amizade com você. Então, existem pessoas que estão ali para te trazer algum ensinamento, alguma coisa naquele determinado ponto da sua vida. Sim. E aí a gente volta a comemorar, né? Aqueles que ficaram, aqueles que se foram. E o cara que ele tá com você única e exclusivamente por interesse, ele tá com você por maldade, quando ele não conseguir o que ele quer, ele já vai se afastar de você automaticamente. Exatamente, não vai ter muito a somar mesmo. Exato. Aí o amigo necessário, para concluir, né, são os que eles não te amam por quem você é, mas eles estão ao seu lado por conta daquilo que você representa. E aí ele fala, veja os casos dos 12 amigos necessários de Jesus, a quem conhecemos como os 12 apóstolos. Sim, que a gente já discorreu, eles estão presos por ser Jesus, né? Sim, sim. E aí ele fala que às vezes é aqui que a gente confunde o amigo necessário e o amigo íntimo, né? A gente contou um segredo pro necessário, o necessário espalhou o segredo, você não pode ficar bravo com ele. Tem bravo com você que contou o segredo, você que tá errado. E você também não conseguiu reconhecer, não ficar bravo, mas aquela história, né? Errei. Só não vou mais errar de novo na mesma coisa, por favor. Erra uma vez, aprende, não erra de novo. Mas aí você tentou, né? Você testou, talvez, aquele seu amigo achando que ele era íntimo. E aí, ótimo. Pelo menos serviu de lição para você entender que aquele não é necessário. Ou aquele não é íntimo, aquele é necessário. Isso. E aí a gente vai pros íntimos. Ah, tá, nos íntimos. Achei que a gente ia pros incontornáveis. Tá, os íntimos, que são nem todo, ele fala aqui. Essa é a classe dos amigos cujo número você sempre contará nos dedos de uma mão. Você contou 5 aí. Verdade, nem todos têm amor e sabedoria suficientes para serem íntimos dos outros. E é aquele que você liga para pedir conselho, que você... Às vezes você nem sai com ele sempre, né? Mas você liga para pedir alguma coisa.
Exatamente. Isso, são ótimos. Exato. E aí sim, vamos passar aqui, né? Para os contornáveis e incontornáveis. Porque além de ter essas esferas de íntimos, necessários e estratégicos, a gente tem aqueles que são aquelas pessoas na nossa vida que são contornáveis e temos aquelas que são incontornáveis. E aí a gente volta para a questão família. Lembra que eu falei? Eu tenho a sorte de ter na minha família amigos íntimos. Por que eu disse sorte? Porque família é incontornável, né? Segundo o Thiago Brunet, a família é incontornável porque ele não deixa de ser família. O pai não vai deixar de ser pai, a mãe não vai deixar de ser mãe, e você pode não conversar com eles, mas eles são incontornáveis nesse sentido. Então, que bom que eu tenho como meus incontornáveis os meus pais. Porque eu não tenho como contornar, não vai deixar de ser meu pai. E agora eu tenho um amigo também, eu não tenho só um pai, eu tenho uma amiga, eu não tenho um amigo, eu não tenho só uma mãe, eu tenho uma amiga também. Na questão do pai, e aí eu queria trazer essa discussão, na questão do pai, da mãe, do irmão ali, até juridicamente você terá consequências pro resto da vida. Até quando morrer você tem alguma consequência ali. Mas aí você vai pensando ali num primo, apesar de ser primo, aí eu já acho que talvez seja contornável. Uhum. A gente não diferenciou incontornável de contornável, né? Incontornável é aquela pessoa que de fato você vai ter que conviver. Não tem jeito, seu irmão, seu pai, sua mãe, aí o Diogo já tá trazendo aquela questão, mas será que um primo, um tio é contornável ou incontornável? E a própria palavra do contornável é aquela pedra no caminho que você consegue o quê? Você desvia e segue. É aquela pessoa que muitas vezes é desconhecida, é aquela pessoa de mau humor que você encontra no trânsito, ela é contornável. Você pode brigar, ou você pode seguir a sua vida, contornar aquela situação e ir embora. Uhum. E aí, traz a sua discussão. A minha discussão será que ele é realmente contornável? Um primo ali, um tio? Incontornável, né? Incontornável isso. Porque eu simplesmente posso parar de falar com ele, parar de ver, e ele se tornou incontornável. Eu contornei ele, aquela situação. Sim, é que dependendo da forma como você analisa, realmente dá pra fazer essa análise. Mas o que eu interpreto do livro é no sentido assim, você pode até parar de falar, mas no almoço de família que vai ter aquele primo, porque ele é seu primo, ele é da sua família, e isso você não consegue mudar, vale a pena você ser desagradável a ponto de pular aquela pessoa na mesa? Ou nem ir, e aí você deixa de aproveitar um momento chato, em família, né? Entendeu? Por isso que eu entendo que de fato é um incontornável. Você realmente você não vai ter muito contato com aquela pessoa, mas será inevitável que em algum momento você tenha. E se você tornar inevitável que isso aconteça, provavelmente alguma situação chata aconteceu. Então, provavelmente no almoço perguntaram de você, e aí ficou aquela tipo, ela não veio, e aí todo mundo sabe por que ela não veio. Então, vale a pena, né? Até que ponto vale a pena você tornar um incontornável contornável? Vai causar uma situação, no mínimo, desagradável. E aí você pensa, por exemplo, um vizinho, ele é um incontornável. Quando você mudou de casa, é que nem o pai e mãe. Você não escolheu seu pai e sua mãe. Uhum. Mas quando você mudou de casa, você também não escolheu o vizinho que você teria. Ele comprou a casa do lado também. E aí? E é do lado. Se você deixar seu tapete mais torto, vai encostar no dele. Dependendo se você é vizinho de apartamento. Né? Você tá no emprego novo, o seu colega de trabalho é incontornável. Você pode pedir demissão, você pode ir para outro emprego, mas enquanto você está naquele emprego, ele é incontornável. Você vai ver todos os dias. O seu chefe, ele é incontornável. Você vai ver todos os dias. E se você não vê, alguma coisa aconteceu. Então ele foi demitido, ou você foi remanejado de setor. Então, olha a situação chata de quando você não sabe lidar com os incontornáveis e como isso é importante. E aí, muitas vezes, esses incontornáveis podem estar na esfera íntima, sorte é sua, pode estar na esfera necessária, então, muitas vezes, primos, pessoas próximas, amigos de trabalho, que se tornaram necessárias, é aquele que vai encher sua festa. E pode estar também numa esfera estratégica. Aí ele cita José do Egito. Ele foi vendido e foi traído pelos próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo. O Davi, quando ele estava indo para a batalha, quando todo mundo estava com medo do Golias, ele foi para a batalha sozinho, lutar contra o Golias, porque ele não tinha medo, e os irmãos dele zoaram com ele. Falaram assim, você, moleque, vai lutar contra um cara, nenhum de nós consegue, você vai conseguir? E zombaram dele. E aí, ele fala, esses eram incontornáveis. E apesar de magoarem ali o irmão, eles continuaram sendo incontornáveis, continuaram sendo irmãos de Davi, continuaram sendo irmãos de José do Egito. Tanto que depois o José do Egito ajudou os próprios irmãos, né? Exatamente. José entende que é incontornável e olha pra trás e fala, poxa, apesar dos pesares, Davi é mesmo. família. O próprio sogro dele
que a partir do momento que ele casou com a filha de Saul, o sogro se tornou incontornável, né? O próprio sogro tentou matá-lo, e ainda assim era sogro. E quando Davi teve a oportunidade de matar o sogro, ele falou, eu não posso fazer isso. Né? Ele se sentiu envergonhado por cortar uma parte da roupa de Saul. Enfim, e aí ele trata os incontornáveis, né? Sim. E os contornáveis, a gente é aquela pessoa que eu falei, né? No trânsito. A pessoa tá de mau humor, a pessoa fez uma besteira enorme no trânsito. Contorna essa situação, segue em frente, ou é o exemplo que ele dá de uma pessoa de mau humor que te atende. Vale a pena? A pessoa é contornável. Ela é passageira na sua vida. Vale a pena você comprar essa situação chata pra, né, sair com a razão? Nem sempre, afinal ela é contornável. Qual a chance de você voltar a ver uma pessoa incontornável é mínima. Então, segue a vida, deixa isso pra lá. Sim. E aí você falou sobre familiar ser incontornável, né? E aí eu falo que talvez possa não ser. E acho que, inclusive, o Thiago Brunet, ele tá mais... Quando ele escreveu aqui, ele tá mais concordando com você, né? Se ele assistir esse vídeo, inclusive, comenta aí, Thiago Brunet, se estiver assistindo. Ele fala que quando o assunto é conflito familiar, o tempo é um analgésico para as dores. Então, algum conflito familiar, sei lá, seu pai, sua mãe, alguém te ofendeu de alguma forma, é melhor se manter calado e deixar passar um tempo. E aí depois se retoma o assunto, se for um assunto que realmente precisa, né? Exato. E que até uma coisa que tem aqui também a única maneira de ganhar uma discussão é evitando. Porque a partir do momento que você iniciou uma discussão, assim, discussão negativa, né? Não uma discussão de argumentos, você já era. Ela já ganhou. Já existe a discussão ali. Então, para você evitar, a única maneira de você ganhar é você não trazendo à tona. E é que ele tá falando do incontornável, né? Não vale a pena. E vale a pena você deixar aquilo ali de molho, porque depois de uns dias você olha de novo pra aquilo e fala, pra que eu vou trazer isso de volta? Não, deixa isso quieto. Nem é algo que me incomoda tanto. E aí ele fala que a palavra-chave para os incontornáveis é o perdão. Exato. Porque é aquilo, né? É incontornável. Você vai ter que lidar com aquela pessoa de qualquer jeito. Então perdoa o que aconteceu e segue a vida. Ele fala aqui, se você combater a doença do orgulho e tornar-se flexível, a maioria dos seus problemas vai desaparecer. E aí ele fala sobre... Eu já vi essa frase um pouco diferente em outros lugares. Ele fala assim, as pessoas que tiram você do sério são sinais de alerta do quão desequilibrado você ainda está. É muito legal isso, você trazendo isso, que isso me retomou. O Karnal, uma vez em uma palestra, ele fala assim que toda vez que alguém estressa ele no trânsito, ele, né, dentro do carro dele, ele agradece. Porque aquela pessoa acabou de dar a ele a oportunidade de exercer a paciência, né, a inteligência emocional dele. Então, toda vez que uma pessoa fizer algo que te estressa, primeiro, por que aquilo tá me estressando? Por que aquilo tá me afetando? Porque às vezes é uma coisa muito pequena, né? Então, às vezes não tá na pessoa, às vezes tá porque você tá num dia ruim, ou porque você identifica que aquilo ali é uma questão... como é que eu posso dizer? É uma ferida aberta ainda pra você, então é um assunto delicado, eu queria um assunto delicado. Então, você começa a entender, poxa, acho que eu preciso tratar isso comigo primeiro antes de levar pra pessoa. E é muito isso mesmo que o Joe trouxe. Isso aqui me lembra também meu filme preferido, que é o Poderoso Chefão. No filme 1 e no filme 3 tem uma situação semelhante, né? No filme 1, eles estão ali negociando, entre aspas, né? Com um cara que é traficante. Eles não são traficantes, a família ali, né? A família Corleone não são traficantes. E aí eles estão negociando com um cara que é traficante. E aí o cara faz a oferta para eles de entrarem no negócio do tráfico. E aí um dos filhos do Vito Corleone, ele se exalta e fica irritado com isso. Tipo, as crianças vão começar a ter esse tipo de coisas na região ali. E aí o Vito olha para ele fica quieto. Aí ele pede desculpas pro cara, fala, meu filho não consegue se conter. Aí quando o cara vai embora, ele fala assim, nunca deixe ninguém de fora saber o que você tá sentindo. E aí no filme 3, quando já é o irmão, o Michael Corleone, que é o chefe da família, o sobrinho dele é irritado, e o sobrinho dele, que é filho desse que se irritou, que é o Vicente Corleone. Manzini, né? Depois tá na Manzini, não, enfim. Vicente Corleone, ele se irrita porque tentaram matar eles
Aí ele chega perto, e ele tá calmo, o Michael, né? Ele chega perto do sobrinho e fala assim: nunca deixe ninguém saber o que você tá sentindo. E aí, mesmo que você esteja irritado, é bom, que claro que é um filme sobre máfia, né? Não tô Sim, mas se manter passivo, né? tentar se manter calmo e manter-se equilibrado. Porque aí você evita muitas confusões que podem vir da raiva, se você conseguir segurar ali. E aí você vai ficar quieto e provavelmente isso vai ser uma vantagem pra você. Pode até ser na hora que você fica com aquela sensação de perder uma discussão, né? Não dei a última palavra. Mas no longo prazo, você vai agradecer. Até pela minha família mesmo, né? A gente discutia muito sobre política, né? No começo a gente convergia em muita coisa na mesa da família. A gente convergia em muita coisa. E aí eu comecei a discordar em muitos pontos. E aí eu comecei a falar, não, mas isso aqui tá errado, esse cara tá fazendo errado, X, Y, Z. E aí, só que eles não concordaram comigo. E aí a gente discutia e causava aquela situação chata. Conforto. Um desconforto, né? Enfim. E era uma coisa... Que posso ajudar? A Siri me respondendo. Deixa eu desligar a Siri ali. Você não tá ajudando agora. É uma coisa que eu falava muito pro John, era assim, qual batalha você quer? Escolha as batalhas. Eu não sei onde foi que eu li isso. Escolha as batalhas que você quer lutar. Ele se estressava bastante comigo porque muitas vezes eu ficava quieta em muitas situações. Não assim, em geral. Tem muita situação que eu fico quieta. E ele falava assim, meu, faz alguma coisa, você devia fazer isso, devia falar isso. E eu falava assim, eu tô escolhendo muito bem a batalha que eu quero lutar, né? Pra gente não gastar energia em uma batalha que não era pra ser lutada. Exato. Vale a pena lutar essa batalha? O que eu ganho, né? Vai de fato mudar? Então, por exemplo, quando eu entro numa discussão com a minha família sobre política, primeiro, a pessoa tá te perguntando alguma coisa porque ela quer mudar de opinião, ela quer mudar de posição política? Provavelmente não. Então, se não vai gerar algo, uma atitude diferente a partir daquilo, só vai gerar desgaste. Porque a pessoa vai defender o lado dela e ela tá completamente certa de que o lado dela tá certo, tá correto, o lado dela é o mais correto. Você está completamente pensando que você está correto também. Então, são duas pessoas que não vão mudar de opinião, discutindo argumentos que o outro não está escutando, o outro só está ouvindo para responder, né? Ela não está ouvindo para, de fato, refletir e falar, poxa, talvez isso faça sentido. Então, vale a pena você gastar suas energias nessa discussão? Vale a pena você lutar essa batalha? E outra, essa pessoa, no caso do Joe, é um incontornável. Você vai lidar com aquela pessoa, talvez na próxima semana, no próximo dia, no próximo almoço. Vai valer a pena? Aí vai ficar tipo, então não vamos falar disso porque isso gera discussão. Tá vendo? Um monte de desgaste que pode vir. Então eu sempre falava, vale a pena lutar essa batalha? E aí quando ele questionava, mas você devia falar tal coisa. Não, essa batalha eu não vou lutar porque não vai mudar nada. Eu vou, talvez lute aquela que vai mudar alguma coisa. E aí por muito tempo, lá na mesa a gente mantinha essas discussões, né? E aí depois que você me ensinou isso, que eu comecei a aprender, antes de ler o livro ainda, né? Eu fui parando. Até hoje eles falam umas besteiras relacionadas à política, que eu me mantenho quieto. Depois eu comento com você, olha, você viu a besteira que X pessoa falou? E eu me mantenho quieto. Só que quando me perguntam, falam, Joe, o que você pensa sobre o ato de X pessoa, do deputado tal? Aí eu falo, olha, juridicamente, aí eu tiro da minha opinião e falo, juridicamente, o artigo X, da lei X, fala isso. Sim, e aí você ganha também uma inteligência melhor, e também tem uma inteligência de entender, porque tem aquela pessoa que pergunta algo pra você no tom de polemizar e de fato trazer uma discussão à tona, e tem aquela pessoa que verdadeiramente pergunta porque ela não entende do assunto. E aí essa pessoa vale a pena. Por mais que ela tenha um pensamento diferente, você identifica que verdadeiramente ela está tentando entender o seu ponto de vista e talvez analisar. E aí, nesse caso, vale a pena. Mas toda discussão... Tanto é que eu tenho preguiça de discussão. Eu tenho muita preguiça. Tem uma discussão, você com certeza vai me ver quieta. A não ser que, de fato, ou alguém na mesa foi muito injustiçado. Se alguém foi muito injustiçado, aí eu entro e falo que eu não gosto da injustiça, quando eu sinto que alguém foi injustiçado. E o quanto isso é ruim, né? Porque quem sou eu pra fazer justiça por alguém? Ninguém. Ou quando eu percebo que, de fato, a pessoa quer me ouvir. E aí, quando a pessoa, de fato, quer me ouvir, mas aí, por conta daquela pergunta, ter um viés polêmico, e aí isso começa a entrar ali num caminho de discussão, aí eu já vou saindo. Porque não vale a pena. Eu tenho preguiça de discutir. Gasta muita energia mental pra mim. E dá pra diferenciar depois de 1, 2, 3, 10 vezes que você passa pela mesma situação,
Você consegue diferenciar quando a pessoa pergunta de forma, tipo, eu quero realmente saber o que aconteceu, ou se ela pergunta de uma forma pra te inverter no discurso e chegar num debate, né? E isso a gente tá falando de família, né? Mas imagina isso no trabalho. Que tem aquela pessoa incontornável, que além de incontornável é inconveniente e fica falando de coisas nada a ver. Aí você fala, mano, vale a pena? Ainda, porque amanhã essa pessoa vai estar aqui. 7 horas da manhã, amanhã ela tá aqui de novo. Vou entrar nessa discussão? Ah, não vou. Não, obrigada. Então, às vezes eu passo assim meia hora ouvindo a pessoa falar besteira. Nossa, mas fala muita besteira. E eu falo, entendi. Porque eu não vou mudar a opinião dela. E aí já... ela nem quer mudar de opinião. Aí quando você lida, vamos partir pro contornável, né? Que o relacionamento é meio que parecido. Você tem que ser flexível, tem que deixar o orgulho de lado. Sim. E aí, o contornável, você nunca mais vai ver o cara na vida, às vezes, né? Justamente. É nesse aí que a batalha não vale a pena ser lutada. Pra que eu vou discutir? Não vale mesmo gastar energia. Se o cara tá te agredindo fisicamente, tem que reagir. Mas é tipo, o cara te xingou no trânsito, fala, tá bom, xinga aí, vai embora. Tipo, ele precisava xingar alguém. Encontrou você, olha só que bom. Alguém, pelo menos, conseguiu achar em você uma válvula de escape. Aquela pessoa talvez esteja um pouco menos nervosa agora, graças a você. Aí ele fala aqui, ó, as suas palavras são um combustível que alimenta uma explosão ou um extintor que apaga o incêndio. Exato. Então tem... Ele conta a história do café também, né? No aeroporto. Ele conta isso até nos podcasts dele, que ele teve essa inteligência emocional. Eles estavam viajando e aí ele e a esposa pararam para tomar um café no aeroporto. E café em aeroporto é extremamente caro, falou, né? Que era 14 dólares, 14 reais, né? Uma coisa assim. Eu não me lembro ao certo. Mas... E aí a moça atendeu eles super mal. Primeiro que demorou para atendê-los. Depois trouxe o café gelado e jogou, tipo assim, o café praticamente. Tanto é que o café pingou pra fora. Ele falou, era tão caro que deve ter saído ali uns 4 reais. Só naquele pingo que caiu. A esposa dele, que é muito calma, segundo ele, ficou muito brava. E queria falar, não, vamos lá, pedir pra falar com a gerente dela, não sei o quê. E aí ele, por assim, vira uma chave ali na hora. 14 reais o café. Olha só que caro, né, um café. E de aeroporto, né, assim. E aí ele vira uma chavinha ali pra ele e fala assim, peraí. E fala pra esposa, a gente tá viajando pra Europa, né? Um momento muito gostoso. A gente tem a oportunidade, tem dinheiro de tomar café no aeroporto. E aquela mulher tá vindo servir café no aeroporto. Quantos cafés ela já não serviu? Sabe-se lá como que ela saiu de casa, né? Sabe-se lá se ela apanhou do marido, se ela deixou um filho com alguém pra poder vir trabalhar. Ela trabalha muito mais, a gente tá viajando. Assim, olha as posições, né? E aí ele soube se colocar no lugar dessa pessoa que era contornável, porque ele ia para o país e nunca mais ia voltar a ver essa mulher. Na hora de pagar, ao invés dele ser aquele que como que ele falou? O combustível, né, que estimula o fogo ou uma explosão, ele muda. E aí ele chega lá e se coloca ali no papel de extintor e ele fala para a mulher, assim, eu imagino que você está tendo um dia muito ruim. Mas eu espero que Deus te abençoe. E aí ele traz palavras de conforto para aquela mulher e aquela mulher chora. Então, provavelmente ela estava num dia realmente muito ruim, a ponto de chorar por um desconhecido, por um contornável, né? Então, olha só como a gente tem uma inteligência emocional. Inclusive, o Thiago Brunet, não sei se você conhece a escola Conquer, o curso da escola Conquer de inteligência emocional. O Thiago Brunet tem uma aula bônus falando disso, né? De você saber lidar, principalmente com essa pessoa que é contornável. Então, vale a pena, porque, detalhe, se você ainda, olha uma coisa que eu pensei agora, se você ainda compra uma briga com uma pessoa contornável, você ainda vai lembrar daquela pessoa. Isso que é pior, você vai guardar uma lembrança. Agora, se você contorna... Pode gerar um processo judicial depois. Nossa, aí ela vai se tornar uma incontornável, imagina só. Então, se você não luta essa batalha, você provavelmente daqui a uns anos nem lembra da história. Né? E aí ele fala sobre... nos contornáveis aqui, né? Ele fala sobre escolher as guerras. Você já tem isso em você há muito tempo, né? Verdade. Eu aprendi depois de muito tempo que você foi me ensinando. E aí ele fala sobre feitiçaria, e você ter que evitar todo esse tipo de coisa. E aí ele entra, então, Ele fala da inveja, né? Que ele fala que como você tem que lidar com a inveja. O invejoso pode ser um incontornável, um familiar, né? No caso de José do Egito, por exemplo, eram os irmãos dele. Ou pode ser um contornável, por exemplo, os haters da internet, que estão ali só pra te xingar. No cara a cara, ele não xingaria. Não faria isso. Ele arregaria a palavra correta. Ou ele fala, nossa, como eu te admiro no cara a cara.
Mas quando tem aquela massa de pessoas no Twitter ali xingando todo mundo, E ela tem a proteção, da né? tela, É. atrás da tela do celular, da tela do computador, ele é o grandão e ele quer te ofender. E esse cara, tudo que ele quer é que você responda. Se você não responder, vai sair em vão A o que gente ele voltou, fez. né? Se você não inicia a discussão, você acabou de ganhar da discussão. Exato. E aí, a partir deste momento do livro, é que a gente começa a perceber que a coisa foi ficando mais maçante pra gente. Porque aí, até aqui, estava muito bem definido. Aqui a gente vai falar sobre necessários, íntimos, estratégicos, contornáveis e incontornáveis. Agora ele começa a falar sobre atributos das relações. Só que eu, Vitória, entendo que ele podia colocar esses atributos já dentro das gamas, né, de estratégia. Mas ele vai trazendo. E aí acaba que ele tem que repetir as coisas que foram faladas. Aquilo, né? Pode ser que, de fato, essa foi uma estratégia do Thiago Brunet, né, de manter aquilo ali sempre na nossa cabeça, a ponto de você não vai esquecer de tantas vezes que eu repeti isso. Ou pode ser que não, que realmente foi ali uma coisa... Eu, pelo menos, não gostei desse jeito de escrita do livro, não achei fluido. Na verdade, até antes ele fala do 2 em 1, que é uma questão de casal, né? Como se relacionar em casal. Porque, afinal, o casal ele é um incontornável. Sim. Né? O seu marido, sua esposa, até namorada. Primeiro se casou, ele se torna incontornável. Incontornável, né? E até no namoro, pelo menos, né? Eu faço de tudo para que o namoro ele perdure. Trato como se eu já realmente não tivesse outra alternativa que não fazer dar certo. Isso é muito legal. A gente tava ouvindo um podcast esses dias da Lara Letruski. Não me lembro o nome dela. No Primocast. No Primocast, do Thiago Nigro. A gente fala bastante deles aqui. E aí ela fala, né, que no caso do relacionamento dela com o marido, ela fez uma analogia do seguinte: se a gente estivesse aqui nessa sala com, 15 pessoas e caísse o prédio em cima, então a gente tá num bunker, né? É bunker que fala? Pode ser. Está no banco, então não tem opção, tem muito prédio aqui, a gente vai ter que aprender a conviver. Eu vou começar a fazer picuinha por coisa que não vale a pena? Provavelmente não, porque eu vou conviver com essa pessoa até alguém tirar a gente daqui. Ou talvez alguém nunca tirar a gente, porque a opção não é sair, né? Se a opção fosse sair, depois de 1 hora de aula, né, ali numa sala da faculdade, depois de 1 hora de aula eu saísse e fosse pra minha casa, talvez eu fosse escolher aquela picuinha. Mas agora não, eu vou conviver com você. Então vale a pena eu ficar batendo nessa tecla? Porque eu vou ter que ficar olhando pra sua cara. E no relacionamento é muito isso também. Não tem a opção de sair. Claro, gente, né? Vamos usar o bom senso. Tem situações que você vai precisar sair. Mas eu uso muito isso no meu relacionamento. Vitória, não tem plano B. O plano A é fazer dar certo. Tá? Então você vai escolher estar aqui. E a partir disso a gente vai nos moldando e vai melhorando. E ele traz isso muito bem nessa parte 2 em 1. No 2 em 1 ele fala sobre primeiro escolher com quem você vai ficar, né? E aí, a partir do momento que vocês se juntam, você tem que ter uma mentalidade coerente e diferenciar a prioridade do que não é prioridade, né? E aí vocês trabalharem juntos ali naquele sentido. Primeiro deixar a paixão passar, né? Inclusive no livro 1 vai estar aqui no card também, que a gente... Primeiro episódio, né? Que a gente falou assim, no Guarda do Amor. A gente fala também sobre paixão no livro, né? Que dura em torno de 2 anos. Isso. E aí, inclusive a gente estudou lá que se for escondido leva até mais de 2 anos, né? Mas enfim, se você quiser assistir, tá no card aqui em cima. Aí você tem que, passou da paixão, definir a mentalidade do casal. Definir a mentalidade. Vocês têm que ter um foco, né? Então não vale a pena um querer alguma coisa e o outro tá correndo pro outro lado. Vocês têm que ter pontos em convergência para vocês caminharem juntos. Sim, e os pontos de convergência são extremamente importantes. Isso não significa que eu preciso ser a pessoa Joe e o Joe precisa ser a Vitória. Não. Eu tenho os meus objetivos pessoais, o Joe tem os dele, mas os nossos objetivos pessoais não colocam nós em pontos muito divergentes. Então, por exemplo, vamos supor que eu já tivesse filhos, a gente tá casado. O meu objetivo pessoal é ir morar na Alemanha. O Joe tem uma empresa muito bem estruturada aqui no Brasil, que depende ainda da presença dele aqui. E a gente tem filhos que hoje estão muito bem adaptados ao Brasil. Esse meu objetivo pessoal, num casamento, não vale a pena, ou vai precisar ser muito bem negociado para o nosso objetivo em casal. Porque talvez o casal não vá funcionar. E como é que vai ser uma dinâmica familiar em questão dos filhos se eu considerar o meu objetivo pessoal como prioridade? Então é muito importante você alinhar objetivos para entender se o objetivo daquela pessoa converge com o objetivo ali
mente, é o mastermind, Eu né? ia falar isso agora. Duas mentes diferentes convergem em uma só. E cria uma outra mente. Exato. Uma terceira. Isso é o Napoleão Hill que traz. Então, eu e o Joe temos a mente casal, mas ainda existe a mente Vitória, que tem seus objetivos, mas que não, em nenhum momento, vai contra a mente aqui do E é casal. interessante que quando a gente tá em sintonia, a gente tá há muito tempo em sintonia, inclusive. Acabou de né? acontecer. É. Ele ia falar. A gente tá numa situação sozinho e a gente pensa, caramba, a reação da Vic seria diferente aqui. Uhum. E às vezes, por conta desse mastermind, dessa outra mente que é criada quando nós dois nos juntamos, essa mente aqui, ela nos ajuda de forma a... Em outras situações, exato. Uhum. Então, precisa, para aí, que existe esse mastermind aqui, que é assunto para outro livro também, né? Sim. Quando a gente for trazer Napoleão Hill aqui, para que exista, é necessário ter uma reciprocidade. Ele trata aqui, ele só usou outro nome, 2 em 1, né? Mas isso aqui é mastermind, isso que eu fiz pra mim, ele tá falando sobre mastermind, né? Então a gente precisa de uma reciprocidade aqui entre a gente para gerar essa outra mente aqui, Sim. essa terceira mente, Uhum. né? E aí, antes de escolher... E é uma via de mão dupla. Sim, e aí, antes de você escolher a pessoa, é muito importante que você entenda, né, quais são os objetivos dela. Porque senão, às vezes, não vale a pena nem entrar em um namoro, se o objetivo dessa pessoa... Claro, tem muitos relacionamentos que dão certo quando os objetivos eram completamente diferentes. Mas, com certeza, houve algum alinhamento de expectativa. Alguma comunicação houve. E aí, mais uma vez, se houve algum alinhamento de expectativa e alguma comunicação existiu, é porque vocês alinharam objetivos e começaram a convergir. Aí ele fala que Convergir é ruim. Convergir, isso. Aí ele fala sobre os alinhamentos básicos. Você já falou aqui sobre expectativas, né? Sim. Se eu tenho a minha empresa aqui, não dá para eu mudar para Alemanha, né? Não agora. Mas, enfim. E aí tem ideologia. O casal ele tem que ter uma ideologia próxima, né? Sim. No começo a gente discutia muito com ideologia. Sim, né? e seria fadado ao fim, né? Por mais que você, os opostos se atraem. Essa é a maior mentira do mundo, na verdade. Eu, Vitória, considero. Mas tal pessoa era muito... Eu e o Joe, nós éramos extremamente diferentes e hoje vocês estão juntos há, sei lá, 6, quase 7 anos. Realmente, mas porque a gente foi se alinhando. Porque se a gente continuasse daquele jeito, não teria durado 1 ano, menos. Exato. Meses. Porque nós tínhamos pensamentos extremamente diferentes. Então, muita coisa do Joe eu fui considerando, então assim, faz sentido o que ele tá falando. E aí ele foi considerando coisas e a gente foi, e hoje a gente pensa muito, a gente tem nossos pontos de divergência, afinal somos pessoas completamente diferentes em quesito de criação, somos 2 seres humanos diferentes, mas que têm pontos muito parecidos. E que quando divergem, a gente hoje já tem maturidade de ouvir. Então, o Joe tá divergindo, tá discordando, vou usar uma palavra mais fácil, discordando de mim em determinado momento. Então eu escuto o que ele tem para falar e eu faço as minhas considerações. A gente foi adaptando isso. Outro ponto de alinhamento básico é a agenda. Então a agenda dos dois tem que ter espaço pra gente se comunicar, pra gente se reunir, enfim. Uma questão de tempo de qualidade. Tem que ter a agenda andando em sintonia, as duas agendas, né? Porque senão a gente não vai viver como um casal, né? Vai viver como parceiro de cama, de casa, que é um sai, o outro volta. Aí fala sobre o estilo de vida, né? Não dá pra ele fala que tem um esposa fit e um marido glutão, um aventureiro e o outro caseiro. Aí ele fala que estilo de vida completamente diferente causa mais ruptura do que atração entre o casal. Porque depois que passa aquela época da paixão, porque no começo é até legal, nossa, ela vai pra academia, ou então o marido que é glutão começa a ir pra academia com ela, mas não é algo dele. Aí passa a paixão, que ele volta lá pro jeito que ele é, né? E aí isso vai causar como é que eu posso dizer? Um atrito entre os dois. Porque, mais uma vez, as expectativas foram quebradas, né? Então você esperava que a pessoa fosse mudar, ia se adaptar a você, mas passou a paixão. Ela não vai mudar por você. Ela vai continuar sendo o que ela é, a não ser que ela queira, de fato, fazer dar certo. Aí ele fala sobre o inimigo do casamento, que eu entendi aqui que o inimigo do casamento é o orgulho, né? O inimigo do casamento. É a não comunicação, de um casamento. né? Que aí ele fala justamente manter segredos um do outro é complicado. E aí ele fala, dentro dos inimigos do casamento, né? O primeiro é o segredo, né? Então ele fala, a senha do banco tudo bem, a do celular nem pensar, isso aqui já é o primeiro erro, né? Por que você não quer dar a senha do celular? Tem alguma coisa que você está escondendo ali, né? Não que a pessoa vai ficar fuçando o celular. Mas é aquela velha frase, quem não deve não teme. Exato. Né? Se a pessoa bloqueia o celular rapidão quando tá perto, poxa, o que você tem a esconder? Né? Ele fala sobre a comparação, que se você tem a intenção de ficar depressivo, basta comparar o seu carro com o carro do vizinho, a sua casa com a outra do bairro, o seu emprego com o de alguém da sua família,
do seu corpo com o de alguém que você segue nas redes sociais. Uhum. E essa comparação vai atrapalhando, inclusive, os relacionamentos, E né? é injusto. Até porque se aquele casal não for seu casal de amigos, né, não tá na sua gama de amigos íntimos, provavelmente o casamento deles pode parecer perfeito perto do seu. Mas nenhuma convivência com uma pessoa diferente de você é fácil. Você conviver com seu irmão, que é aquela pessoa que saiu do mesmo útero que você esteve por 9 meses, é completamente diferente de você. Imagina uma pessoa que veio de outra família, de uma outra cultura, costumes. Não tem como, né? Então, se comparar é injusto. E aí ele fala aqui sobre a forma de pensar feminino e masculino são diferentes, né? Uhum. Enquanto os homens, não que mulher não faça isso também, mas é um número menor. Mas enquanto os homens se reúnem para falar de carro, para falar do futebol, para falar de esporte, a mulher fala de bolsa, ou... Você viu que sei lá, fulana falou? Tipo, se você vai falar, Malu Perini não falou desses dias? E ele traz um exemplo bastante interessante, que eles estavam com um amigo, ele e a esposa receberam um casal de amigos, e ela reparou, a conversa dela com a moça foi a indicação de um dermatologista, porque a pele dela estava extremamente irritada, não sei o que. Então, olha o que ela reparou. E ele reparou no carrão que o cara tinha. Uhum. Então, enquanto ela achou que eles não estavam numa condição financeira boa, ele achou que eles estavam numa condição financeira muito boa, porque ele olhou o carro. Então, querendo ou não, pode ser por uma questão social, é claro, né? Por uma coisa que a gente foi ensinado a fazer desde sempre, a gente analisa coisas diferentes enquanto homens e mulheres. Eu não estou dizendo que isso é algo, né, certo ou errado, mas que acontece, seja por uma questão social ou por uma questão biológica. Aí ele fala da falta de disciplina, fala do dinheiro, que o dinheiro também é um ponto que pode fazer um casal separar. Com toda certeza. Né? E aí, ninguém vive de amor, né? Ninguém mesmo. E ninguém morre de amor também. Então, se tiver que terminar, pode terminar que você não vai morrer de amor, não. Mas essa questão do dinheiro, realmente, tanto é que a gente percebe que uma grande causa de separações é o fator financeiro, né? Então, aí a gente volta para um alinhamento de expectativa e um alinhamento de objetivos, né? Se aquela pessoa tem um objetivo, não tem um objetivo certo, ela ganha e gasta, você realmente está disposta a continuar com essa pessoa? Ou você está disposto a conversar com essa pessoa e tentar alinhar com ela que seria importante, né? Se ela segurasse um pouco a mão para dar certo o relacionamento. E aí, se você está namorando e essa pessoa não está disposta, aí vale a pena você... E aí ele conclui o capítulo falando que você não pode ter medo de procurar ajuda, é isso que ele fala? Não tenha vergonha de procurar ajuda. Então, vá procurar ajuda do seu pastor, de um psicólogo de casais, se está passando algum problema, né? De um seu amigo íntimo, se você tem seu amigo talvez tenha passado pela mesma situação que você, que ele pode te ajudar. E aí ele parte para os ladrões de alegria, os sequestradores de felicidade. E ele fala que, por exemplo, principalmente em grandes cidades como São Paulo, você tá vacilando, chega um cara, pega o celular e leva embora, chega um cara com um revólver e leva seu carro embora, são os ladrões, né? Sim. E o modus operandi deles é semelhante ao do ladrão de felicidade. Quando você não tá esperando, chega um motoqueiro com um revólver, leva o seu relógio, seu celular e já era, e sua carteira. Ou às vezes você nem percebe, né? No caso é o furto. Você não percebeu, a pessoa foi lá, roubou e você não percebe. O modus operandi de um ladrão de felicidade é semelhante ao do ladrão. Mas o que é um ladrão de felicidade? Então, aí a gente entra para aquela pessoa que aí a gente está retomando só para tentar fazer um elo, mostrando que o livro ele tem esse elo, mas você precisa ficar fazendo esse elo também. Que é, o ladrão de felicidade, ele pode ser um amigo íntimo, né? E às vezes ele faz isso sem perceber. Ele pode ser um amigo estratégico, que é aquela pessoa que às vezes sem querer vai roubar sua felicidade, ainda que nos mínimos detalhes, e que nem sempre ela faz por mal, viu? Então, você chega e você... Às vezes ela quer te ajudar, inclusive. Às vezes uma mãe fala uma coisa, ela quer querendo te ajudar com outra coisa. Na cabeça dela ela tá te ajudando. E aí isso pode roubar sua felicidade. Então, por exemplo, o Joe chega com um carro novo. Que foi um exemplo que ele falou. Só que ele chega com um carro novo da cor verde-limão. E eu falo assim, nossa, legal o carro, mas essa cor é super difícil de vender. Que veio na minha cabeça ali, aquele comentário. E aí eu falei. E aí o Joe, que achava o carro bonito, eu falei, putz... Acabei de comprar o carro agora. E agora? Como é que eu vou vender? Ou ficar irritado. Ó, invejosa, né? O que ela queria, mas não era ter o carro que eu tenho. Então esse é o ladrão de felicidade. Às vezes que no pequeno detalhe. Então às vezes eu só quis dizer tipo, só é difícil de vender. Eu só ia fazer um comentário. Mas acabou chateando. A gente também tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes a gente tem a pessoa que rouba a nossa felicidade ainda em pequenos detalhes.
Mas às vezes nós somos os ladrões, né? Então, pensar muito, vale a pena fazer esse comentário, né? Como é que esse comentário vai atingir a outra pessoa? Então, pensar também vale a pena antes de fazer qualquer comentário para não ser um ladrão da felicidade do outro. E ele fala que, por exemplo, quando alguém vai te trair, vai te machucar, ela já dá sinais antes disso. Então, se a pessoa, no caso, for invejoso, se a pessoa é invejosa, ela dará sinais antes, só que de alguma forma você tentou ignorar o sinal, e aí só agora você, putz, ele já tinha feito isso antes, só cai a ficha agora. Mas se você já percebeu antes, é melhor você ir tirando ele do íntimo, se ele for o íntimo, e colocar em outro patamar, né? E Sim. perceber que você não pode contar um segredo pra ele, porque ele pode acabar te traindo, né? Sim. E Ou aí, contar pequenas coisas também, Uhum. que é absurdo. e aí ele fala sobre os diferentes ladrões de felicidade, né? O desinteressado. E aí ele fala que esse tipo de sequestrador emocional faz um comentário negativo sobre você ou comparações a respeito do que ele tem e você não. Uhum. Então, pode ser aquela pessoa tipo, nossa, eu tô resfriado. Ah, mas eu tô com uma febre, minha filha, que você não sabe, né? Ela só justamente, é desinteressada, ela não faz pra te atingir. É só que ela faz isso tão natural, às vezes ela aprendeu isso em casa, e pra ela é tão natural que às vezes ela nem entende por que você ficou bravo dela ter feito um comentário daquele, né? Não no caso do exemplo do Joe, mas tem gente que faz uns comentários e fala, meu, por quê? E às vezes a pessoa também cai na real, né? Às vezes a gente faz. Eu faço um comentário e falo, nossa, mas por que eu fiz esse comentário? Uhum. Tipo, não tinha pra quê. Ele fala que, por exemplo, você pode. Quando você pergunta, gostou do meu vestido? Ele acho que o assunto, o exemplo que ele fala que é um pregador, que você gostou da pregação, aí ele não tinha gostado. Uhum. Aí ele falou assim, eu poderia falar que não gostei, eu ia roubar a felicidade dele, porque ele chegou todo entusiasmado falando pra mim que ele pregou, e eu poderia falar que não gostei, acabar com a alegria dele, ou eu poderia contornar, Uhum. né, e falar tipo, eu gostei da coesão que você usou no seu discurso, eu não falei sobre o tema eu não gostei muito. E ele também não mentiu. É, Não é uma e ele questão não- de ser mentiroso. Não é mentiroso, exatamente. Tipo assim, a coesão, a forma que você falou, você fala muito bem. A pessoa vai sair feliz, tipo, ele gostou. Uhum. Tipo, a pessoa vai entender. E você não falou que você não falou mal do que ele pregou. Você Sim. falou que ele tem um discurso legal, que ele sabe falar bem, que ele sabe falar em público. E sempre haverá algo a elogiar. Então, às vezes, a pessoa chega, uma amiga chega e fala assim, gostou do meu vestido? Aí você fala assim, você é sempre linda. Entendeu? O vestido tá horroroso, mas ela é bonita. Então você fala, você tá sempre linda. Sabe? Você não tá mentindo. Sempre haverá algo pra você falar. Sempre haverá algo positivo. E é o que você fala também dos 5 minutos, né? Você sempre fala. Ah, sim. Verdade. Essa Eu até escrevi aqui, eu puxei essa tinha escrevi. a regra dos 5 minutos. Se o comentário que você for fazer não for gerar uma mudança dentro de 5 minutos, não vale a pena ser feito. Então, por exemplo, meu batom tá borrado. O John me avisar, maravilha, eu vou ali no banheiro e vou limpar. Até porque se ele não avisar, eu vou ficar brava, porque eu tô com a boca horrorosa todo esse tempo e ninguém me avisou. Agora, minha roupa tá manchada e eu estou em um evento. Eu não vi que tem aquela manchinha, eu não vi que tem aquele rasguinho, que não é um rasgo que me compromete, claro. E aí, ele não vai me avisar, porque vai dar tempo de eu trocar de roupa? Não. O que vai acontecer? Eu vou ficar desconfortável. Então não vale a pena falar. O corte da pessoa não ficou legal. Ela vai conseguir arrumar o corte do cabelo dela? A única coisa que você vai fazer é deixar ela desconfortável com o cabelo dela. Então, se o que você falar não for mudar em 5 minutos, não fale. Principalmente a frase eu avisei. É irritante, não vai mudar em nada e você não tá nem dando uma sugestão de melhoria. Então, não fale. Pessoas que falam eu avisei, eu já tenho um pé atrás. Então, não faça isso comigo. Já chega até me dar um negócio. Aí ele falou sobre o ladrão de felicidade intencional, que é aquele que ele se incomoda porque sua vida tá indo bem, porque você tá bem com o seu negócio, seu patrão gosta de você, e você comprou um carro novo, ele se incomoda com isso, então ele quer de alguma forma tirar sua amizade. Ele não é desinteressado, tipo, ele não falou, tipo, sem querer, soltou. Mas ele fala na maldade mesmo, ele querendo te tirar do eixo. Os narcisistas. Pode não ser tá um feliz, tô com narcisista. felicidade, vai lá e vai te podar ali naquele momento. E aí ele fala que quando a empresa... E o problema, rapidinho, o problema dessa pessoa aí, como é que chama? Intencional, ser um familiar ou aquele incontornável. Aí você vai ter que precisar de uma inteligência aqui, ó, muito namastê pra você poder contornar essa situação. Porque é aquela pessoa que ela, além de ser uma incontornável, ela ainda é um ladrão de felicidade intencional. Então ela tá ali pra te importunar mesmo.
Aí ele conta que ele mesmo, eu acho legal dele, que ele fala dele, ele não tá... Ele não é tipo, ai meu Deus, como eu sou bom e agora eu vou ensinar vocês. Ele fala, eu já fui assim, eu tô mostrando por que não pode ser assim. E aí ele fala que quando ele tinha 25 anos, ele era um quebrado, ele não tinha dinheiro pra nada. E aí, a empresa dele prosperou um pouco, ele falou um pouquinho, e ele deixou de ser um zero à esquerda para o banco. Ele pegou um crédito e foi comprar um carro zero na época. Ele falou que a intenção dele não era ter mais conforto ou simplesmente ter um meio de transporte. Ele queria mostrar para todos que haviam duvidado dele um dia que naquele momento ele estava bem. Ele não estava, ele pegou um crédito no banco. Ele pegou um financiamento, não sei qual tipo de crédito que ele pegou, mas ele não estava bem. Sim. Só que ele queria mostrar, tipo, isso é um tipo de ladrão de felicidade intencional. Ele só quer mostrar para os outros que ele está bem. Exato. E é isso que o Joe falou, eu também achei muito corajoso da parte dele, porque em muitos momentos do livro ele mostra como ele é. E eu falei, meu, isso podia ter sido uma faca de dois gumes, né? Porque ele podia ter atraído muito hater, né? Do tipo, nossa, olha como ele também é invejoso, ele também, sabe? Ele é imperfeito. E é esperado, né? O certo é que ninguém seja perfeito, mas infelizmente a gente espera que todos sejam. E as coisas que ele conta, você fala assim, nossa, olha só, ele tem desvio de caráter. Mas, meu, ele é ser humano também. Então, achei muito, muito legal essa honestidade dele com o livro, de fato trazer. Porque ainda mais para ele ser teólogo, pastor, a gente sempre espera uma conduta dessas pessoas muito acima do esperado, o que é extremamente injusto. Mas não, ele é um ser humano também. E aí foi muito corajoso da parte dele. E muito legal também ele ter se colocado nessa vulnerabilidade e assumido essas vulnerabilidades que ele tem. Que é um livro que a gente pode trazer, inclusive, né? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Sou muito fã da Brené Brown e ela fala, né, da importância da vulnerabilidade. E aí ele fala sobre o neurótico. É um transtorno psicológico que leva o doente a sofrer de intensa angústia e ansiedade. E aí, por conta dessa angústia e dessa ansiedade, ele transfere para os outros, né? E aí ele fala aqui, ele acredita que o mundo está contra ele e que todos nessa terra estão competindo contra ele. Dessa forma, ele deseja machucar emocionalmente e estragar o prazer de qualquer um que puder. Porque, tipo, como você tá contra mim, eu vou estragar, de forma neurótica, eu acho que todo mundo tá contra mim, eu vou estragar o que você tá sentindo pra que eu me sinta melhor. Eu acho que nesse entra muito mais no narcisista do que no... Desculpa. Saúde? Do que no outro. Por quê? Porque aqui o cara, ele tem mania de perseguição, né? Então, tipo assim, você tá me perseguindo, é por isso que você tá me mostrando. Mas é esquizofrenia, não? Entra muitos transtornos, aí vai se tratar, faz uma terapia, se você se reconhecer não nesse sou um psicólogo caso. pra diagnosticar ninguém também, né? E aí ele fala que as aparências enganam, né? Que existem também os provocadores de ladrão, né? Que, por exemplo, existe, claro, o ladrão de felicidade, mas você também não precisa provocar que ele venha. Você sabe que a pessoa vai fazer isso? É aquela história, eu não vou no meio do centro de São Paulo ficar andando com o celularzão na mão aqui. Exatamente. Eu tô provocando também o ladrão, né? E aí ele fala que, no caso dele, por ele ser pastor, ele queria comprar um carro. E aí ele tinha, acho que é aqui mesmo que se aplica essa história, né? E aí ele tinha, com o mesmo dinheiro que ele tinha, ele poderia comprar um carro de uma marca X, ou ele poderia comprar uma Mercedes, que era o mesmo valor dos dois carros, eram o mesmo valor. E aí ele queria a Mercedes por quê? Pelo conforto? Não, ele queria porque ele queria mostrar, ó, tô andando de Mercedes, que era um carro, inclusive, muito melhor. Que caberia a família do jeito que ele queria. Exatamente. E atender todas as expectativas dele, e era uma Mercedes. E aí ele falou, por eu ser pastor, né, não é interessante eu estar andando de Mercedes? Aí porque eu falo assim, o que esse pastor andando de Mercedes? Ele tá roubando os fiéis? E por mais que fosse lícito, né, porque nada impede, ele tem lá a empresa dele, ele tem as formas lícitas dele de ganhar dinheiro, mas ele pensou, a mensagem que eu vou passar, será que é uma mensagem que eu gostaria de passar? Então, mais uma vez, olha a inteligência emocional que ele teve, né? Do tipo, eu posso comprar um carro com o mesmo conforto, que vai caber a minha família e que não vai gerar esse desgaste para mim e nem para minha imagem. Uma coisa que ele fala, gente, essa história é muito legal. Para a esposa de César, não basta ser honesta, precisa parecer honesta. O que isso quer dizer? César tinha uma esposa e ele era um imperador romano, certo? Não sou muito boa nessas histórias de mitologia. Sim. Não é mitologia, é história. Essa história é real mesmo? Eu achei que era tipo da mitologia. César. Era um imperador. Porque existiram tantos Césares, né? Enfim. E aí deu um cara, na verdade, queria ficar... Se bem que a mitologia é história também, né? Mas é Bom, enfim.
E aí um cara queria ficar com ela. E ele entrou, parece, numa festa dela, num momento que não podia. E aí... Era uma festa só de mulheres. Isso. Pra deusa Afrodite. Ah, por isso que eu achei que era mitologia. Não, é porque ali, a Grécia, né? A Grécia e Roma. Cara, eu sou péssima nessas Ali coisas. Bom, em algum lugar. Atenas, coisa ateniense, né? Em Atenas tinha a festa de Afrodite, que era a deusa do amor, né? E tinha uma festa que era só pra mulheres. E um cara entrou disfarçado de mulher pra ficar com a mulher de César. E aí, antes de acontecer qualquer coisa... A sogra de César, outra mulher... Ou a sogra de César, não. A mãe de César. Descobriram e deram um flagrante neles antes de fazer qualquer coisa. Já avisou todo mundo e tal. E não tinha acontecido nada. E aí, foi pro Senado, né? Que é Atenas, enfim. E aí, César, como imperador, ele chegou lá e os senadores perguntaram pra ele a pena que ele gostaria. Ele falou, contra o cara, nada. O cara foi julgado. Tá, mas César falou que pra ele não tinha nada contra o cara. Isso. Não sei. Na verdade, isso aqui é outra história, né? Mas aí ele fala que ele não tinha nada contra o cara, mas pra esposa era pena de morte. Não. Era pena de morte. Bom, não sei, talvez essa seja a história real. No livro do Tiago, o cara, ele é, sim, sentenciado, mas ele se separa da esposa. E as pessoas perguntam, mas César, sua esposa não fez nada. Por que você está se separando dela? E aí ele fala, porque para a esposa de César não basta ser honesta, precisa parecer, né? Então, e aí é aplicado justamente nesse capítulo também. Achei aqui, ó. Júlio César, no dia 1º de maio de 62 a.C., a festa da Boa Deusa. Registros históricos dizem que ela foi uma mulher jovem e muito bela. Certo jovem rico e atrevido que estava apaixonado por Pompeia, e era Publius Clodius, se disfarçou na tocada da lira para conseguir ir à festa e ficar perto da amada. Tá. Contudo, Aurélia, mãe de Júlio César, descobriu o disfarce em tempo de não haver nenhuma relação. No mesmo dia, todos os romanos ficaram sabendo da história e César decretou seu divórcio de Pompeia. César foi chamado para depor contra Publius Clodius, mas disse que não tinha nada contra ele. Isso causou espanto geral entre os senadores. Então, por que se divorciou de sua mulher? A resposta... acho que não matou, não. A resposta tornou-se famosa. A mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. Então, para a mulher de César, não basta ser honesta, deve parecer honesta. Exato, ele não mata, né? Mas ele se divorcia. E ela não fez nada. Mas, assim, claro que a história é extremamente fatalista, né? Mas isso é muito importante pra gente, porque não basta sermos honestos, né? A gente tem que parecer na nossa fala, no nosso comportamento, e isso pra tudo na nossa vida, né? A gente precisa parecer. Hoje em dia não, acho que o ser humano, ele vai muito em relação à imagem, né? Tanto é que tem gente que parece honesta e não é, e que consegue muito mais do que aquele que de fato é, porque não soube parecer, porque não soube ter relações, né? Não soube mostrar. E aqui entra também, ele começa a detalhar o passo a passo de como não ser um provocador de ladrões, né? E volta lá para o começo, que ele fala sobre ter uma identidade, sobre saber reagir no momento certo, né? Ou não reagir, ficar em silêncio. Aí ele fala sobre evoluir espiritualmente, então retoma lá para o que a gente falou dos contornados e contornáveis, sobre manter sempre calmo e abrir mão do orgulho, sobre ter né? a inteligência emocional para determinadas situações também. E aí ele fala sobre a trilha da vida, né? Que é sobre as fases da vida que você se encontra e a partir dessas fases você consegue definir bem como você tem que agir ali para você conseguir evoluir. E quais amigos que você tem que ter ali também para que você cresça. Afinal, ninguém cresce sozinho. De novo, pessoas precisam de pessoas. E os títulos são bem exemplificativos, né? Se eu posso dizer assim. A fase 1, então, é a aprendizagem e a modelagem, que é aquele momento justamente que eu, pelo menos, me coloco muito nesse momento, que é aquele momento que a gente está mais jovem, né? Que a gente, não só jovem, né? A gente está em constante aprendizado, mas é aquele momento onde a gente está evoluindo, tá? A gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. Acho que é isso, né? Basicamente, você tem que ouvir muito mais do que falar. Naquele momento você tem que aprender. E em determinados contextos, você muitas vezes está no papel de aprendizado, em outros você pode não estar. Aqui nessa fase 1, ele fala que, teoricamente, deveria se passar na infância, na adolescência e juventude, né? Só que, até por uma questão hormonal, você sabe disso mais que eu, adolescente, um
um pré-adolescente ali, ele não sabe de fato como ele vai reagir, né? Ele fica meio confuso. É até meio perigoso você colocar um adolescente para definir uma faculdade, definir toda a vida dele, né? Eu sou completamente contra isso, na verdade. Até porque a gente escolhe uma profissão baseada em coisas mentirosas que a gente vê na internet. Exato. E aí a gente parte para a fase 2, que significa tentativas e as frustrações. Que é o momento que você já aprendeu, você já modelou, e aí você vai tentar. Que você desenvolveu um propósito definido de vida, que o Napoleão Hill fala, né? Você desenvolveu isso. E é extremamente importante você passar por essa fase, porque de nada adianta você aprender muito e nada fazer com isso, né? Aí Você não vai sair... ele fala do Einstein aqui, na fase 1 ainda, né? A vida é como uma bicicleta para manter o equilíbrio. Basta sempre seguir em frente. Exato. E ele não fala exatamente assim aqui, mas eu entendo que, tipo, eu tentei, me frustrei, talvez eu possa voltar, aprender de novo para tentar de novo, né? Não importa a fase da vida que você tá, ainda tem a oportunidade de você buscar. Sim. E é algo que até no livro da Pixar, que eu não me lembro o nome agora, o cara, ele Não sei fala... o que é criativa. É criatividade limitada. E o escritor, ele fala muito isso. Se for para você errar, que você erre rápido, porque você provavelmente vai aprender rápido também. Então, é muito importante a gente aprender, mas até mesmo o quanto mais... Quanto mais rápido você aprender, mais rápido coloque em prática. Porque aí você vai ver se aquele aprendizado de fato é aplicável e poder já fazer as adaptações necessárias. E aquilo, a aprendizagem é contínua, né? A gente, em todos os momentos. Ele só dividiu para ficar um pouco mais didático. Isso. Aí a fase 3 é a descoberta e o propósito, né? Ele fala que existem pessoas que passaram dos 50 anos de idade, mas ainda estão na fase 2, nas tentativas e frustrações. O que separa uma pessoa que está na fase 2 das que chegam ao fim da trilha da vida com sucesso é a descoberta do seu propósito de vida. Tá, eu adiantei um pouco, né? O propósito de vida está aqui. Você aprende, modela, tenta, se frustra. Se deu certo, você descobriu o seu propósito de vida. E aí... E aí eu acho um pouco perigoso, na verdade, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu já começo a pensar, nossa, será que eu já encontrei meu propósito? Será que eu tô no caminho certo? Mas aí a gente volta, né? A importância de você errar rápido. Porque se você não errar rápido, né? Não se frustrar logo, você fica adiando essa frustração e talvez você não encontre o seu propósito. E aí isso vai tardar cada vez mais. Ele até mostra aqui uma forma de descobrir o propósito, né? Claro, o primeiro de tudo é você saber se você é feliz no que você está fazendo, né? Tem inúmeras pessoas aí na minha área que são advogados porque disseram para ela que a advocacia dá dinheiro e ela não é feliz naquilo, ela não gosta de escrever. E às vezes nem ganha dinheiro justamente por não ser feliz naquilo que ela porque faz. a vida de advogado é ler e escrever. Minha vida é essa. Né? E claro, ir pra audiência, enfim, mas às vezes a pessoa não gosta de ficar escrevendo, ficar lendo, ficar estudando a lei ali, então ela fez só porque ela dá dinheiro. Então aquilo não é o propósito dela. Então vai ela voltar lá e se descobrir novamente, né? E quando você faz o que gosta, gente, dinheiro vem. Quando você faz o que gosta, você pode analisar o propósito. E aí são pontos que você quer falar? Não, eu só falei, quando você faz o que você gosta, você faz tão bem feito, você se destaca naquela área que é inevitável o seu sucesso. E aí, enfim, ele traz aqui o propósito e então ele pergunta, qual é o meu público? Né? O que as pessoas querem de mim? O que eu quero fazer e do que o mundo precisa de mim? Eu tava vendo uma enfermeira falando, né, porque ela disse que ela fez enfermagem, ela não se identificou com a assistência, ela não gostava, mas ela não identificava em que área da gestão ela poderia ir, né, uma área mais administrativa. E aí ela leu, ou ela viu uma palestra, não me lembro agora, que falaram para ela, geralmente o seu propósito está relacionado com a sua maior dor, com a sua maior insatisfação do mundo. Onde estiver a sua maior insatisfação com o mundo, ali estará o seu propósito. Eu ainda não identifico meu propósito. Eu fico numa constante busca de saber, porque eu também sou uma pessoa que fala assim, mas será que isso aqui é meu propósito? Mas será que, sabe, se questiona demais. E acho que isso também é muito saudável, até mesmo pela nossa idade, né? Pelo menos falo por mim, pela minha idade, eu tô bem tranquila, já me sinto feliz de estar pensando nisso. Mas me levou muito a essa reflexão, né? Qual que é a minha maior insatisfação com o mundo? Porque aí já responde uma das perguntas, né? O que o mundo às vezes está faltando? Ali pode estar o seu propósito. Vamos dar uma investigada. Isso mesmo. E a fase 4 é que eu vou discutir essa parte que você falou mais lá na frente, né? Ah, tá. O aperfeiçoamento e o treinamento. Então, quando você descobrir o propósito,
vai estudar, vai comprar livro, vai atrás disso, né? Vai se aperfeiçoar. Aí ele fala aqui, a trilha da vida começa com aprendizagem e modelagem. Quando você aprende muitas coisas e é moldado por pessoas, tudo isso se forma no inconsciente. Depois começam as tentativas e frustrações, nas quais experimentamos muitas coisas e erramos diversas vezes. Em seguida, entramos na fase da descoberta do nosso propósito de vida, e nessa hora você começa a viver a sua vida de verdade, pois até então você estava tentando viver a vida dos outros. E aí a gente vai para... O alinhamento da comunicação, que é a fase 5, né? Que é como é que eu vou comunicar esse meu propósito, como é que eu vou fazer esse meu propósito, né? Ser visto. Exato. Eu trabalhar com ele. E aí que entra a mulher de César. Nesse momento. É aqui que entra a mulher de César, porque, por exemplo... Tá vendo o que eu falei, gente? Dava pra ter trazido aquilo lá antes, porque eu acho extremamente aplicável naquele e outro. Então ele acaba repetindo uma temática depois. E aí ele fala que alimento de comunicação. Então, por exemplo, eu sou um advogado. Como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Não é legal que eu fique sem camisa, bermuda e chinelo me apresentando. As pessoas esperam de mim uma vestimenta melhor. Sim, é um dos pilares que tá lá, né? O que as pessoas esperam de mim. Né? Como advogado, as pessoas esperam que ele seja um cara inteligente, minimamente culto, que fale bem. Um advogado que fala mal, seja... Esse cara vai me defender falando preda? Não vai dar. E aí ele fala da mulher de César, né? Como que ela aparentava. Então, aqui a história tá resumida, né? Mas eu entendo que como é que esse cara se sentiu na liberdade de entrar na festa que era só para mulheres para ficar atrás da mulher de César. Então, de alguma forma, na visão de César, ela deu alguma brecha. Entendi. Pode ser que seja isso. Na verdade, ele estava tentando limpar a imagem dele também, né? Sim. Também não quero ninguém supondo ou dando... Porque fofoca é isso, as pessoas mudam a história. Então, talvez a história chegasse a ponto de... Tô bem pensando agora, a fofoca podia ser a seguinte. Se ela não tivesse feito nada mesmo, duvido que ele tinha se separado. Pode ser. Fica aí pra nossa reflexão, hein, galera? E aí ele fala, por exemplo, aqui, ele como pastor, e aí volta pra Mercedes, né? Não é legal como pastor, ele é pastor de Mercedes. Ou o que ele fala aqui, eu não acho, ele não queria que seja pecado, na visão teológica dele, beber vinho. Mas ele não pode escandalizar quem pensa diferente de mim. Então, por ser pastor, mesmo ainda acreditando ser pecado, não é legal, não é de bom tom, ele participa de uma taça de vinho, tomar uma taça de vinho. Então, por exemplo, ele fala quando vai tirar uma foto com os amigos, e ele não que ele beba, mas ele tomando um suco, alguma coisa, e os amigos tomando cerveja, tomando vinho, ele tá na mesa, ele ou tá na aparece mesa na foto. e vão tirar foto, ele pede para tirar a latinha da foto, porque o pastor ali naquele meio não fica legal. E os amigos tiram, né? E é aquela coisa que a gente fala, também não dá a ousadia pro ladrão, né? Não fazer a oportunidade pro ladrão. Porque é isso, às vezes a pessoa viu uma... e hoje em dia na internet a galera olha o reflexo que tá aparecendo no seu olho pra ver quem tava com você. Assim, não dá pano pra manga, né? Se você pode evitar, se você tem essa inteligência, essa visão de identificar fatores que podem causar, né, situações desagradáveis, né? Tire esses fatores. E a fase 6, que é a última, né? Que são os resultados, né? Que é quando as pessoas de fato entendem aquilo, você começa a se comunicar bem a partir daquilo. Então, no caso dele, aumentaram os convites para ele ministrar palestras, ele ganhou mais seguidores nas redes sociais, conseguiu uma prosperidade financeira por conta dos resultados. Sim, e aí fazendo então uma costura com tudo que a gente falou até aqui, os resultados você começa a colher quando você soube muito bem administrar as pessoas da sua vida, ou seja, colocar quem é estratégico como estratégico, que às vezes podendo subir essa pessoa ali para um momento íntimo, sabendo identificar em que momento da vida da pessoa você está, se você é um amigo íntimo, se você é necessário, se você é estratégico, não se magoando, né, porque isso faz parte das relações humanas, e tendo inteligência emocional para lidar com os incontornáveis, quando esses são ladrões de felicidade, identificar que tipo de pessoas são ladrões neuróticos, que tem aquela ideia fixa de que você está perseguindo, ou quem são aqueles ladrões que são desinteressados e que soltam aquilo, e se aquela pessoa for sua amiga íntima, por que não dar aquele toque, né? Ou se às vezes é um amigo necessário que você tem essa abertura. Então, e você juntando, costurando tudo isso, você chega muitas vezes ao seu resultado,
se você soube estabelecer um propósito, usar as pessoas da maneira correta e usar não no sentido ruim. Aí você começa a comunicar e ter coisas positivas. Isso foi uma amarração que eu fiz das diversas repetições que a gente sentiu no livro, né? E aí ele fala aqui para colocar 3 pessoas e colocar no que você leu aqui, em que fase que elas estão. Então, eu me coloquei na fase 5. Que seria comunicação? Eu tô na fase 5, me fugiu o nome. Alinhamento e comunicação. Alinhamento e comunicação. Eu Porque- ainda acho que eu tô na parte de aprendizagem. Tô tentando descobrir o que Então, eu quero. Eu tava aqui, né? Eu já sei meu propósito. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. Então, eu tô estudando para isso, né? Aperfeiçoamento e treinamento. Porque até na área do direito você sempre está estudando, porque a lei sempre muda, então sempre tem que estar estudando, né? Mas eu acredito estar na fase 5, que eu tô me alinhando e tô me portando de forma que eu me comunique da forma que as pessoas esperam que eu me comunique, né? E aí isso não é no sentido de falar o que as pessoas querem ouvir, porque eu vou falar o que eu sinto, o que sai de mim, mas a forma de falar é diferente, né? Sim, porque é a partir disso que você vai coletar frutos, né? Exato. Aí eu coloquei você entre a fase 5 e a 6. Nossa, ele me colocou acima do que eu esperava. E essa, porque eu falei que eu ia discutir lá atrás, deixa eu discutir agora, né, esse assunto. Porque eu acho que você já está colhendo resultados. E, de certa forma, você passou no concurso, você está como residente do FHC. Isso, do HC. Do HC. O alinhamento de comunicação, acho que você já está alinhado e se comunicando bem. Tanto quando a gente trata de um assunto, principalmente da área da enfermagem, da saúde, você sabe, ontem mesmo eu estava falando com meu tio, eu não estava entendendo nada do que você estava falando, mas eu sabia que você estava falando de algo que você dominava. É que pra mim, eu ainda tô na parte de aprendizagem, porque essa aprovação que eu tive é só um micro momento daquilo que eu ainda quero fazer. Isso ainda é muito pequeno. Claro que a gente pode dividir todas essas fases em momentos. Então, por exemplo, o meu plano de passar na residência, ele foi concluído. Então, essas fases de aprendizagem, comunicação, tudo isso foi concluído. Agora reinicia para uma nova fase. Então, por exemplo, para a enfermeira gestora que eu quero ser, comparado à enfermeira gestora que eu quero ser, eu ainda estou na fase 1. Mas comparado àquela estudante de enfermagem, eu já concluí esse plano. Entendi. Então dá pra gente aplicar dessa maneira também, né? Seria Pode ser. uma outra forma da gente Mas entender. eu me refiro a, você escolheu a enfermagem, você tornou enfermeiro, então você está entre as 5, você está colhendo ali. Eu tô indo, entendi. E você sabe o que você está fazendo, entendeu? Porque, por exemplo, você está estudando, você está na especialização. Então você está no alinhamento, entendeu? Pode Eu ser, acredito assim. Tá vendo? Então, Cada depende pessoa, muito. Eu coloquei meu pai, por exemplo, na fase 6, porque ele descobriu que o propósito dele era ser pastor, ele se tornou pastor e ele está colhendo hoje isso, né? comunicou isso. Tipo, Ele está quase aposentando já, na verdade, né? Enfim. E aí ele coloca que Deus costuma confiar grandes projetos a pequenas pessoas. Sim, e é muito legal porque ele já teve uma palestra que ele fala isso, né? Porque Deus, ele não olha para o que você é, ele olha para o potencial que você tem. Por isso que ele confia grandes projetos. Talvez a Vitória de hoje não tenha a mínima capacidade de cumprir o propósito que Deus tem para mim. Mas ele não está olhando para a Vitória de agora, ele está olhando para o potencial da Vitória. Então, por isso que ele confia esses projetos. No capítulo 7, ele fala sobre o espelho da vida, que é sobre você se conhecer, né? Então, o autoconhecimento. E aí ele fala, eu entendi assim, de não ter vergonha de olhar no espelho e ver quem você é de fato. Então, estou convencido de que nós somos potencializadores dos sentimentos bons e ruins que as pessoas levam em si. Então, você tem que espelhar, né? De forma metafórica. E outra, essa analogia do espelho ela é muito interessante. Porque aquilo que eu mostrar eu recebo de volta. Ele até conta a história de um cachorrinho que estava muito feliz. E aí ele entrou numa casa toda cheia de espelho. E aí na hora que ele entrou... Cheia de cachorros. De espelho. Na hora que ele entrou, ele viu vários cachorros felizes. Por quê? Ele era o único cachorro que entrou e viu vários cachorros felizes e brincando. E aí ele voltou no outro dia. Porque ele queria ver cachorros felizes de novo. Era outro cachorro no outro dia. E aí no outro dia voltou um outro cachorro. Muito bravo. E aí, na hora que esse cachorro muito bravo entrou, ele olhou e tinha vários cachorros muito bravos olhando pra ele também. E ele nunca mais voltou ali, porque ele falou, nossa, aquele lugar só tem cachorros muito bravos. Então, tudo aquilo que a gente faz tem uma volta, né? Então, se eu tratar uma pessoa mal, qual a chance de eu receber algo positivo em troca, a não ser que aquela pessoa tenha uma inteligência emocional? No mínimo, vai voltar pra mim vergonha. Porque eu fui grossa com ela, ela me devolveu coisas boas. Aí ele fala aqui, quer dizer que anos de estudo, mestrado, doutorado, uma experiência de vida absurda e todo o conhecimento acumulado, tudo isso pode ser rejeitado porque não distribui sorrisos? Aí ele falou, a resposta é sim, simplesmente por isso.
Sim, e é aquilo que a gente falou, o cara lá, o CEO da Coca, lá no começo, ele não chegou lá, não só pelo conhecimento dele, mas muitas vezes pela questão relacional. E ele fala exatamente sobre espelhar, e ele fala aqui que ele faz uma viagem pelo mar da Galileia. Ah, ele sempre vai pra Israel. Isso, ele vai com pessoas, né? E aí, um CEO de uma multinacional que estava nessa caravana, ele leva pessoas, figuras políticas, jogador de futebol, artista, TV, viajam conosco nesses grupos. E aí, um CEO de uma multinacional falou para ele que só estava ali porque ele era um cara de muito conteúdo, porque a expressão dele não era legal. Ele falava que o cara assim, quando acaba, né, a palestra e tal, você não fala com as pessoas, você é uma pessoa antipática. E ele mesmo, nos livros dele, fala, nas palestras, nos vídeos que ele faz, ele fala realmente, eu sou uma pessoa com dificuldade de ser simpática, aquela pessoa que é sorridente por natureza, com os outros. Então isso podia passar até uma imagem ruim, né? Tipo, olha como ele é fingido, né? Quando desliga a câmera, ele vira um chatão. E não, é o jeitão dele. Realmente tem gente que é mais relacional, que gosta de sorrir, falar com todo mundo, tem gente que é mais séria. Então a gente precisa também adaptar, porque não basta ser, tem que parecer. Eu até aqui. Veja que interessante descobrir que, quando não durmo pelo menos por 6 horas numa noite, eu não me alimento de maneira correta durante o dia, o meu humor se altera drasticamente e a impaciência vem à tona. Até escrevi seu nome aqui. Eu sou muito assim mesmo. Se eu tô com sono, tanto é que, por exemplo, nos períodos que eu sei que eu tô na TPM, eu sou uma pessoa extremamente mais quieta, né? Eu fico mais na minha. Porque eu sei que se a pessoa falar ou fizer algo que eu não gosto, a chance de eu responder, eu fico muito assim, toma lá da cá, quando eu tô na TPM, eu não tenho esse filtro, né, de escolher muitas as batalhas, especificamente nesse período. Então, eu fico mais quieta, é um momento que eu vou ficar mais quieta, e os dias que eu estou mais quieta são os dias que geralmente eu estou mais irritada, porque ninguém é obrigado a lidar com... Às vezes nem eu tô me aguentando, imagina os outros, não são obrigados. E aí ele fala sobre Jesus, que é o maior especialista em pessoas, né? E que para você ser especialista em pessoas, de forma fácil, é você modelar o que Jesus fazia. Sim. Então Jesus não era orgulhoso, ele não saía para humilhar os fariseus. Na verdade, os fariseus vinham até ele com perguntas capciosas para humilhá-lo. E ele sempre tinha uma saída. Ele sempre saía de uma forma. Então, ele usava parábolas. Tipo, ele falava aqui, um fariseu, um exemplo. O fariseu chegava e fala, ele usa o samaritano aqui, né? Ele fala sobre o bom samaritano. Ele fala sobre o flagrante adultério. Os fariseus chegavam e falavam, mestre, e esse mestre aqui era tipo, ô mestre, Tipo assim, você tá se chamando de mestre? exato, que nem o Joe se chama de doutor, ele, vamos supor que ele ainda não era formado. Eu falei, e aí, doutor? Tipo, bem, a gente sabe que você não é doutor, bem irônico, né? E aí ele chega e fala assim, essa mulher aqui foi pega em adultério e pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Ela foi pega em adultério, em flagrante ainda. E aí Jesus vira, ele começa a escrever na areia. E aí a gente não sabe, a Bíblia não fala o que ele escreveu na areia. Existem teólogos que falam diferentes coisas, né? Diferentes? Não sei, palavras que ele Palavras que ele pode ter escrito, exato. E aí os fariseus, as pessoas que estavam ali ao redor, prontas para jogar a pedra na mulher, começaram a sair dali, ficarem envergonhadas. Então não faço ideia do que Jesus escreveu ali. Mas começaram a ficar envergonhadas, começaram a sair. E aí Jesus vira para a mulher e fala assim, alguém te condenou? Ela fala, não, mestre. E o mestre dela foi genuíno, né? Aí ele fala, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, e aí ele fala, né, também pro cara que pergunta, né, fala assim, a lei diz isso. Aí ele fala assim, mas quem nunca pecou, então que atire a primeira pedra. Aquele que não errou, vai lá e atira nela. Ninguém joga. Exato. E aí ele fala sobre o espelho que você tem que ser, você tem que espelhar Jesus e você vai refletir isso, né? Então ele fala, por exemplo, o cara te fecha no trânsito, ou você deu a seta para entrar e o cara sentou a buzina, você eu tô com a seta ligada, você quer xingar o cara, mas você tem que se manter calmo e saber reagir bem a isso. E ele vai, pode falar. Não, pode continuar. E ele vai concluindo o livro falando sobre exemplos de Jesus e exemplos de personagens bíblicos, né? De como eles foram especialistas em pessoas. E aí a gente vai deixar pra vocês lerem esses diferentes personagens. Mas me lembrou uma outra música. Tá vendo como eu sou movida à música? De que meu avô cantava, meus avós cantavam. Que uma menininha, ela pergunta, né?
ela tá na praia, ela encontra um homem e ela pergunta: o que é preciso para ser feliz? E aí o homem responde: amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E aí ele termina: e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu poderia ser muito mais feliz. Então tem muito isso, né? Ele foi o maior especialista em pessoas. Você acreditando ou não nele, que é uma coisa que Augusto Cury traz nos livros, ele não acreditava em Deus, mas ele estudou os comportamentos de Jesus naquela parte ali do Evangelho, né? E ele fala, esse cara tinha uma capacidade de gestão ali de pessoas, de gestão de emoções, que um ser humano comum não tem. E aí quando a gente se inspira nessa personalidade, e temos outras personalidades que também passaram pelo mundo, né, pelo planeta Terra, que Augusto Cury até fala, né, de homens que foram extremamente grandiosos, mas ele traz Jesus como maior, porque quando ele estuda a biografia de Jesus, nossa, esse cara tem uma gestão de emoções incríveis, e geralmente o ideal é que a gente sempre se espelhe naquele que é melhor que a gente. E no caso, Jesus é o maior de todos. E ele dá 5 passos aqui para ter uma comunicação não agressiva. Né? Então ele fala, sempre que puder sorrir, a não ser, é claro, que você está falando sobre o enterro de alguém, alguma coisa. Saber os momentos corretos, né? Mas aquela coisa do sorria e acene funciona bastante. Olhe nos olhos ao conversar com alguém. Quando for necessário o diálogo aberto e alinhamento de expectativas, procure conversar pessoalmente. Ou liga pro telefone, não fica mandando mensagem no WhatsApp, liga para conversar. Reflita, memorize e utilize os seguintes pensamentos, frases em conversas de alinhamento de expectativas. 5, né? Em casos de confronto ou diante de uma agressão, procure utilizar os seguintes pensamentos. Aí ele fala, seja objetivo, quem muito fala tende a se arrepender. E ele fala, mais, né? Tô aqui em 2 ouvidos. Gostaria de discutir esse assunto de maneira breve e precisa, sem agressões pessoais. Podemos chegar a um acordo? Aí ele, até circulei aqui, gostaria de discutir esse ponto com tranquilidade. Por favor, pare de me provocar. E você pensa, quem é que fala isso? Mas uma estratégia minha que eu falo quando eu tô muito estressada e às vezes o Joe quer conversar nesse momento, eu falo assim, agora eu tô muito brava, eu não vou falar com você agora, mas quando eu tiver mais calma a gente conversa. Aí outra frase que ele usa aqui esse comentário é ofensivo. Acho que teríamos que encerrar nossa conversa por aqui para que não nos exaltemos nem percamos a razão. Eu acho engraçado porque eu nunca vi ninguém agindo assim. É engraçado, mas eu acho que em alguns momentos eu falaria. Eu falo assim, olha, eu acho que essa conversa tá seguindo um caminho que não é legal, vamos parar por aqui. E lembrando também como... Gente, desculpa. Tá um cheirinho de arroz tão gostoso. Tá sentindo? Não. Nossa, tá muito bom. Tem alguém cozinhando aqui próximo. Aí... Ah, agora tô. Nossa! Ah, é que tá tendo festa aqui no salão. Meu Deus, tá muito gostoso. Aí, mas por que você... Me distraiu o cheiro. Encerrando o livro, ele fala... Quer dizer, eu extraí isso. É bom a gente ter esse tipo de comunicação, por quê? Até porque você tá querendo modelar Jesus, você tem uma reação errada, né? Você fala, esse cara é cristão, ele tá agindo assim? Exato. Sempre vai ter o cara maldoso que vai pensar assim, né? E que vai te provocar pra ver até onde você é capaz. Mas você não é o cristão? Você não é o crente? Isso mostra e impõe limites também, né? Tipo assim, a pessoa vai entender que a partir dali você não vai continuar. Você já colocou o limite. A partir daqui eu não continuo esse diálogo. Aí ele dá conselhos, né? Então, conselho para finalizar o livro. Conselho número 1. Você nunca será um especialista em pessoas se não compreender como você mesmo funciona. E aí a gente não vai dar todos, né? Pra não te entregar. Mas, basicamente, também... Por que não vai dar todos? Pra não entregar o final do livro. Como é que você vai entregar o último capítulo assim pro pessoal? Mas, basicamente, ele só resume, né? E o que eu acho repetitivo também. Ele resume de novo tudo que a gente falou até aqui. Não, mas no final eu não achei, não. Repetitivo porque... Aqui ele dá exemplos bíblicos de fato. No livro todo ele é bem coloquial. É verdade. Ele fala de Davi, ele conta de fato a história de José. Ele fala sobre, não culpar os outros, a responsabilidade tem que ser sua, que é uma coisa que o Joel fala também, que é pro próximo livro. Sim. Ele fala sobre Jesus Sermão do Monte, ele dá vários exemplos, né? E eu acredito que esses foram os nossos ensinamentos, né? Sim, essa é a nossa visão do livro.
como pontos de melhorias, realmente a gente achou ele, mas não chega a ser repetitivo, mas uma questão de, assim, de fato encaixar as ideias dentro dos capítulos. A gente tentou falar aqui de uma maneira que não trouxesse a experiência que a gente teve lendo, dessa repetição. E é baratinho o investimento que vai nesse livro, né? Sim, na Amazon foi acho que 26 e pouco. Por aí. O livro físico, inclusive, é um livro muito bom. É um livro que vale a pena você entregar até, às vezes, para algum amigo e algo do tipo. Exato. Então, obrigada por estar conosco em mais esse episódio. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Não esqueça lá de nos seguir nas redes sociais. Não esqueça da playlist, que dessa vez a gente também não esqueceu de te falar. A gente te espera na próxima semana Para marcarmos a próxima página.